Olá, um abraço, amigos. Você que acompanha aqui o canal Replay com Tony Souza, seja bem-vindo. Vamos para o segundo jogo da semifinal da Série C do Campeonato Cearense. É jogo decisivo e das duas equipes de Juazeiro do Norte, apenas uma vai para a Série B do Cearense do ano que vem. Todo mundo gostaria realmente aqui na região do Cariri que essa partida fosse a grande final da terceirona, mas o regulamento acabou não permitindo, fazendo com que essas duas equipes se confrontassem agora na fase semifinal. No primeiro jogo, você acompanhou aqui no canal Replay com Tony Souza a vitória do Leão do Mercado sobre o Campo Grande, 2-0, e uma vantagem muito boa para o rubro-negro juazeirense. O time do Guarani pode perder por um gol de diferença, que ainda assim garante vaga na decisão da terceirona e também o acesso para a Série B do Campeonato Cearense de 2022. Já o Campo Grande vai ter aí que vencer, vai ter que se superar, né? E a gente sabe que os confrontos entre Guarani e Campo Grande nesse campeonato sempre foram jogos muito difíceis. O Guarani tem 2 vitórias neste confronto, mas o Campo Grande vendeu caro, né, o resultado. Então vamos aguardar. A gente vai acompanhar tudo aqui a partir de agora. Avisa a galera, compartilhe o link, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Deixa o teu like e avisa, já tem aqui transmissão ao vivo, diretamente do estádio Lírio Caloi Naldão, no canal Replay com Tony Souza. Aproveite e segue a gente também lá no Instagram, é sempre um enorme prazer. Abraçar os amigos da Iguá TV, que também estão aqui em parceria conosco, meu amigo Zilfran, Thiago, enfim, uma turma boa, né, que está lá em Iguatu, a galera também na retransmissão aqui do jogo entre Guarani e Campo Grande, Série C do Campeonato Cearense aqui com o nosso canal. Um abraço forte e fraterno aos amigos da Iguá TV, meu grande amigo Zilfran. Um abraço. Bom, a gente aproveita para movimentar agora o gramado do estádio Lírio Caloi Naldão, porque temos hoje na reportagem nosso querido Leandro Santos, ele que é o polivalente da crônica esportiva do interior cearense. É o Leandro Santos que já está no gramado do estádio Lírio Caloi Naldão. Um clima muito bacana para o jogo desta tarde, valendo vaga na final e também um acesso para a Série B do Cearense 2022. Leandro Santos, boa tarde. Como vem essas equipes para o jogo de logo mais aqui do Inaldão, Leandro? Boa tarde, Tony Souza, boa tarde a todo mundo que acompanha nesse momento o canal Replay com Tony Souza, todo mundo ligadinho conosco também pela Iguá TV, prazer estar falando para vocês. A gente vem aqui trazer das primeiras desse confronto decisivo, jogo semifinal, valendo o acesso, valendo vaga na final da terceira divisão estadual, equipes já definidas, já preparadas, o Guarani, o Leão do Mercado vindo a campo com a mesma onzena da partida anterior, com seu artilheiro Dagson, com a defesa menos vazada da competição, e do outro lado o Tigre Caririense vem com uma mudança embaixo das traves. O goleiro Danilo, de apenas 17 anos, vem como goleiro titular da equipe do Tigre Caririense essa tarde, devido ao goleiro Gugu estar cumprindo suspensão automática, recebeu o 3º cartão na partida passada. Goleiro Danilo, apenas 17 anos, vem para esse jogo decisivo e aí faz o torcedor do Tigre Caririense lembrar lá de 2018, também jogo decisivo, final da competição, onde o Campo Grande teve que escalar naquela partida o Glailson, que acabou colaborando demais no jogo, defendendo o pênalti e fazendo com que o Campo Grande fosse campeão daquela edição da terceira divisão estadual. Jogo decisivo, o time do Guarani acabou de encerrar aqui o seu aquecimento, a gente vê aqui ainda apenas os arqueiros, o André e o Fábio ali fazendo o seu trabalho de aquecimento, o Campo Grande todo aqui já se recolhendo aos vestiários, para daqui a pouquinho voltarem preparados para essa decisão. Guarani tem a vantagem, o Campo Grande tem uma tarefa dificílima, mas futebol, tudo pode acontecer, a gente pode ter surpresas e aí é só todo mundo ficar ligadinho aqui no canal Replay para acompanhar todas as emoções dessa decisão semifinal da Série C estadual cearense, Tony Souza. Beleza, meu querido Leandro Santos vai trazer informações de Guarani e Campo Grande nesta tarde aqui no estádio Lírio Caloi Naldão. Mas antes da gente trazer aqui as escalações das duas equipes que acabaram de entrar, eu vou trazer para você imagens inéditas do estádio Romeirão. Está tendo reforma, logo vai estar sendo apresentado também aí o gramado, deve ser colocado na semana que vem o gramado do Romeirão. Olha aí, imagens para você, imagens inéditas da Arena Romeirão, que está sendo nessa reforma. Em fevereiro deveremos ter a expectativa da inauguração da Arena Romeirão. Então tá aí imagens para você, pessoal, a máquina já trabalhando, com a areia aí dentro da área de grama, né? Então a expectativa é que na semana que vem
ou mais tardar na primeira semana do mês de dezembro, já tenhamos aí já sendo colocado o gramado do estádio Lírio Calou. Aliás, Lírio Calou e Naldão é aqui, homem. Calma, Antônio Souza. É do Romeirão. O Romeirão vai estar, portanto, com a grama, tá certo? Toda colocadinha, para em fevereiro a gente ver exatamente como vai ficar, né, o Romeirão. Em fevereiro todo mundo está querendo ver, bola rolando no Romeirão, a expectativa aí da seleção brasileira vir para inauguração. Mas eu continuo com a minha opinião e a minha sugestão para o governo do estado. Eu traria numa boa seleção brasileira. Estão falando de um jogo aí das eliminatórias, quem sabe o último jogo com o Equador, não tem problema. Mas eu colocaria antes a preliminar o Icasa e Guarani, o Master do Icasa e Guarani, para a gente mostrar aí o nosso maior patrimônio do futebol caririense, sem sombra de dúvida, no futebol profissional Icasa e Guarani, e seria uma forma de reconhecer a história desses clubes e muitos atletas que passaram e vestiram essas duas camisas, é a nossa sugestão. Mas, no jogo principal, teremos aí a expectativa de ter os jogos da seleção brasileira, você vendo aí imagens, portanto, do estádio Romeirão, que passa por reforma e já estão mexendo ali na área. A gente vai estar logo, logo com gramado, com certeza, e a gente, qualquer novidade, vai estar trazendo aqui no canal Replay com Tony Souza. Aproveita, tá certo? E se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com a galera, avisa aí, já tem transmissão, já tem movimentação aqui no estádio Lírio Calou e Naldão. Daqui a pouquinho, Leandro Santos vai fazer o registro ali com os jogadores, a arbitragem já está ali no campo. Vamos mostrar aqui agora o campo. No intervalo a gente mostra mais um pouquinho essas imagens do Romeirão para a galera que de repente chegou agora, não viu, a gente vai mostrar no intervalo do jogo, tá bom? Vamos para a escalação das duas equipes. Guarani e Campo Grande, que vem a campo para essa grande decisão. Só um time vai para a final, só um time vai para a Série B do Cearense do ano que vem. Bom, vamos primeiro com a escalação do time mandante. É o Leão do Mercado que está com a vantagem hoje, escalado pelo técnico Lamar Lima. Tem André o goleiro, lateral pela direita, Raí Vesta 2, na dupla de zaga, zagueiro central 3, Natan, na quarta zaga, Vesta 4, Kevin, na lateral pela esquerda, o Elvis tem a camisa de número 6. No meio campo, o primeiro volante, capitão rubro-negro, camisa 5 da Silva, 8 para Guto, 10 para Isaú. E aí vem aquela linha de 3, né, no ataque ali que gosta do Lamar. 7 para o Leandrinho, 9 para o artilheiro da Terceirona, o Dagson, e 11 para o André Cassaco. Esse é o time do técnico Lamar Lima, o príncipe rubro-negro, que vestindo a camisa dentro de campo fez bonito e agora está fazendo história também como treinador. Já o Campo Grande, o Tigre Juazeirense vem assim escalado pelo técnico João Severo. Danilo, jovem de apenas 17 anos, fazendo sua primeira partida como jogador profissional. O Gugu foi suspenso, está suspenso, e o Danilo entra aí nesse jogo importante. Lateral pela direita, o Thalisson veste a 2, 13 para o zagueiro Foguinho, 14 para o quarto zagueiro do Tigre, o Johnny, e na lateral pela esquerda com a 6 tem o Dodô. No meio campo, o Rondinelli veste a 17, Hugo tem a 7, o William camisa 8 e o meia de ligação muito habilidoso 10 tem o Lucas. E no ataque, o experiente artilheiro camisa 9, Marcelo Nicásio, e 11 para o Davi. Esse é o time do técnico João Severo. A arbitragem para hoje aqui para o partida Guarani e Campo Grande tem o Renato Pinheiro como o árbitro central. Assistente número 1, Anderson Rodrigues. Assistente 2, o Josivaldo Pereira. E o quarto árbitro é o Paulo Vitor. Portanto, essa arbitragem para Guarani e Campo Grande. Leão do Mercado, que só sofreu um gol na competição até agora. O Leão do Mercado, que pela primeira vez está participando de uma terceira divisão do Campeonato Cearense e já quer fazer aquele bate e volta, né? Chegou, já quer voltar para a Série B para buscar, lógico, depois do ano que vem, o retorno à elite do futebol cearense. Já o time do Campo Grande já foi campeão em 2018 da Série C do Cearense, está de volta, está tentando o acesso, nunca disputou a elite do nosso futebol. É um time que tem uma larga história no futebol juazeirense como futebol amador, mas desde 2015 a equipe profissional
vem buscando seu espaço, revelando os jogadores, e é uma filosofia do Campo Grande ter jogadores jovens e agora nos últimos anos também mesclando com alguns atletas mais experientes, e a gente acaba achando aí nesse time do Tigre Juazeirense jogadores como Marcelo Nicásio, né, o Thalisson, atletas com mais rodagem, principalmente o Marcelo Nicásio, com um currículo invejável, né, no futebol brasileiro. A gente aguarda aí a entrada das equipes. Manda um abraço pro Luiz Fidelis, está aqui com a gente, grande Luiz Fidelis, já está acompanhando, já está sempre sintonizado aqui no canal. Um abraço também pro Daniel Romano, está aqui com a gente. O Rochélio está aqui, rapaz, torcedor do Fortaleza, mas está sempre apoiando as equipes do Cariri. Mandar um beijão para Marília, Priscila, as meninas da Icanet. Icanet, mais que internet, o seu provedor de internet no Cariri tem nome, é Icanet. Deixa eu mandar um abraço aqui também, quem já está aqui com a gente também é o Santiago Tatu, rapaz. Ele está aqui com a gente, é torcedor do Esporte Recife, mas disse que aqui está torcendo para o Leão do Mercado, para o Guarani se dar bem e voltar aí para a Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Daqui a pouco, movimentação do campo com Leandro Santos, em nome de Dr. Leitão, um amigo do Cariri, uma voz forte, ativa em prol da região. Dr. Leitão, um amigo do Cariri. Edlan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edlan Máquinas. Material esportivo, Edlan Máquinas. Estamos chegando aí logo o fim do ano que vem o pessoal já vai logo com as aulas, retorno das aulas, então você pode fazer também o seu fardamento com Edlan Máquinas. Momento que está entrando em campo o Leão do Mercado, o time do Guarani entrando no gramado do Inaldão, e lá pertinho quem está é ele, Leandro Santos. Vamos lá fazer o registro com o Leandro Santos. Pode estar aí pertinho, Leandro. Pode ficar à vontade aí, Leandro Santos. Leandro, rapidinho aqui, ouvir aqui o jogador Leandrinho, atacante da equipe do Guarani, Tony. Pedido especial do Lamar para essa partida, já que vocês têm uma grande vantagem para esse jogo de hoje. Boa tarde, Leandro. Primeiramente, boa tarde. Agradecer a Deus por a oportunidade de estar jogando na semifinal. E a gente sabe que é um jogo difícil. A gente em nenhum momento está pensando no resultado que a gente fez no primeiro jogo. Pelo contrário, o Campo Grande tem uma grande equipe aí. A gente, com o pezinho no chão, com humildade, vamos buscar a classificação. Joia, obrigado aí o Leandrinho, atacante da equipe do Guarani de Juazeiro, no momento que sobe aqui também a campo a equipe do Campo Grande. Tá ok, fica à vontade aí, Leandro Santos, o momento é seu, fique muito à vontade para fazer os registros aí com os jogadores tanto do Guarani como também da equipe do Campo Grande. Em nome de Jau Presentes, a loja para você presentear, estamos chegando aí no final do ano, festas natalinas, então Jau Presentes, na rua Clóvis Bevilacqua, no centro de Juazeiro do Norte. PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares. PJS no Crato, telefone 3521-5041. Vamos lá com a reportagem de Leandro Santos. Estou aqui ao lado do Davi, atacante da equipe do Campo Grande. Como vem esse Campo Grande para tentar reverter essa situação e sair daqui classificado, Davi? Boa tarde. Cara, nós vem bastante focado, trabalhamos esses 2 dias, né? Sabemos a equipe que o Guarani tem, qualificada, mas nós estamos bastante focados para esse jogo. Eu creio que hoje vai dar tudo certo e nós vamos garantir essa classificação. A joia tá aí o atacante, o confiante Davi, o atacante da equipe do Campo Grande, as duas equipes aqui por baixo. No momento que o Campo Grande vai aqui pousar para a foto, o Guarani faz ali um trabalho de aquecimento. Tá beleza, Leandro Santos fazendo aí trabalho de reportagem, ouvindo os dois lados, tanto o Guarani como o time do Campo Grande. Expectativa para este jogo, vale acesso, vale vaga na decisão da Terceirona, mas principalmente vale o acesso à Série B do Campeonato Cearense de Futebol 2022. Guarani querendo retornar, tá com um pezinho na Série B, mas o Campo Grande tá querendo melar a festa rubro-negra, tá querendo botar farinha, engrossar o caldo, tá querendo a classificação, o Tigre Juazeirense. Vamos mais uma vez com ele, lá no gramado do Inaldão, Leandro Santos. Comandante Lamar, que vem fazendo uma boa campanha com esse Guarani, algum pedido especial, Lamar, para administrar essa vantagem? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Tony, a todos. Não, é a gente manter a intensidade de jogo que a gente faz. Nós não vamos pensar em regulamento no começo do jogo, até porque estamos enfrentando uma grande equipe. Mas o fato é que nós vamos jogar como a gente vem jogando desde o começo do campeonato, com muita intensidade, com muita dinâmica, muita velocidade e buscando sempre os gols. Tá, já obrigado, Lamar, boa sorte. Técnico Lamar, que vem fazendo bons trabalhos por onde está passando, iniciando essa carreira como técnico, falando aí dessa expectativa do jogo para o canal Replay com Tony Souza e Iguá TV.
Beleza, nosso querido Leandro Santos aí lá no gramado do Inaldão, falando aqui, ouvindo, né, o pessoal aí do Guarani, também da equipe do Campo Grande. A gente fica sempre aí acompanhando as equipes da região do Cariri, dando prioridade às equipes do Cariri aqui, lógico, no nosso canal. E a gente vai estar atento a tudo que vai acontecer aí no gramado aqui do Inaldão. Já está tendo movimentação, o pessoal já mudando de posicionamento ali, tanto o pessoal do Guarani como também o pessoal do Campo Grande. Manda um abraço pro meu amigo Luiz Gaúcho, rapaz. Luiz Gaúcho, o Vá, a galera me chamou, me passei hoje. A galera me chamou aí para o jogo Grenal, rapaz, lá no Clube dos Comerciários, mas eu pensava que o jogo era à noite. O jogo foi pela manhã. Me passei, um abraço, meu amigo Luiz Gaúcho, Val da Perbone. Forte abraço, rapaz. Eu pensava que, na verdade, o jogo era à noite, mas o jogo foi hoje pela manhã. Um abraço bem forte para essa galera toda que está sempre aqui acompanhando a gente. Tá tudo pronto aqui no estádio Lírio Caloi Inaldão. É decisão, é jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense da Série C. O Guarani venceu a primeira, o Campo Grande vai ter que vencer pelo menos por 2 gols de diferença para poder buscar a vaga, a decisão e também o acesso para a Série B do ano que vem. O árbitro está por ali, o Renato Pinheiro, sinaliza ali 1 minuto de silêncio, né, em homenagem póstuma às vítimas da Covid-19, algo que é comum, né, desde o ano passado em todo o país. Apita o árbitro Renato Pinheiro, bola rolando no estádio Lírio Caloi Inaldão para Guarani Campo Grande. E já tentava sair por ali o Leão do Mercado, já pega o Tigre Juazeirense com o experiente Marcelo Nicásio, já tenta fazer ligação com o Davi. O Raí já mostrou que não quer brincadeira, deu um chutão na bola, botou para fora do estádio Inaldão. É arremesso manual que favorece ao Tigre Juazeirense. Já vai ali para a bola o Dodô. Tenta fazer ligação ali com o Lucas, tabelinha, Davi chega, tira de qualquer forma. No Isaú é mais um arremesso manual, mais um arremesso, mais um lateral agora para o Tigre Juazeirense. Daqui a pouquinho você que vai deixar aí o seu chat, deixa sua mensagem aqui no YouTube. Leandro Santos está atento, vai ficar esperto e vai estar sempre trazendo aqui, registrando o seu recadinho. Você que está acompanhando aqui o canal Replay com Tony Souza. Lá vinha o Guto, quando sofreu falta ali, em cima do lance, o árbitro Renato Pinheiro. Guto já trabalha a bola com o Raí, lá pela direita. Procura para quem trabalhar. Fica na marcação por ali o Dodô. Ele recua com o Guto novamente. Tentou fazer a ligação na disputa. Raí já toma a bola. Toca com o Leandrinho. Tenta fazer a ligação com o Daxo. Se antecipa o jogador do Campo Grande. Mas a bola ficou ali trabalhada com o Kevin. Já bota na esquerda. Elvis puxa para o meio campo. Retrocede um pouco mais procurando ali o jogador que é o Natan. Fica todo recuadinho ali o time do Campo Grande, precisa 2 gols para poder levar a decisão nas penalidades. Olha o Raí, faz boa jogada individual, vai para o meio de campo, toca com o Isaú. A bola fica com o jogador que é o Guto, retrocede agora com o zagueirão Natan. Kevin abre com o Raí, lá vai o Marcelo de Castro ajudar ali, escorregou o atacante do Tigre Juazeirense. Bola com o Kevin. Trabalha com o Natan, Davi bota velocidade e tenta dar pressão ali, o jogador do time do Tigre. Tabelinha boa da Silva com Elvis, Natan. Troca figurinhas do time rubro-negro. Tenta fazer o lançamento, ligar ali com o jogador que era o Leandrinho. Melhor ali para o atleta Dodô, do time do Tigre. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Dental Cajazeiras, materiais odontológicos, lá em Cajazeiras, na Paraíba. Avenida Severino Cordeiro, lá vem o time do Guarani, com o Dagson, abre na direita. Isaú já procura tocar a bola, aí tocou errado. Melhor para o time do Campo Grande. A bola já ficou com o Hugo, abre na direita, tentava ligar ali com o Thalisson. Se antecipou ali o André Cassaco, toma bola, é bola do Leão do Mercado, é bola do time do Guarani. Da Silva, abre na esquerda ali com o jogador que é o Elvis. André Cassaco é pressionado pelo Thalisson. Ele recua a bola com o zagueirão rubro-negro. É o Natan quem está com ela. Dental Cajazeiras, Avenida Severino Cordeiro 402, no bairro Jardim Oásis, em Cajazeiras, na Paraíba. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades. Agora com assistência técnica no Mercado Central de Juazeiro do Norte. SC Eletrônicos, lá vai o time do
do Guarani vinha, porque tentava por ali o André Cassaco. Por sorte, sai a defesa do Tigre Juazeirense. A bola já é trabalhada pela direita com o Thalisson. Aí tentou a jogada individual, foi pressionado pelo Guto. Falta marcada ali pelo árbitro Renato Pinheiro. Tá apitando aqui o jogo. Você está acompanhando essa transmissão esportiva Série C do Campeonato Cearense de Futebol. O Iguá TV também em parceria com o canal Replay com Tony Souza na Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Abraço aos amigos do Iguá TV. Olha a bola lançada, toca de cabeça ali com o Marcelo de Cássio. Chegou o goleirão André. Dá um grito ali, pede a bola, fica com ele o arqueiro experiente, arqueiro rubro-negro. Já tentou ligar a bola com o André Cassaco. Na disputa, o último toque foi do zagueirão Johnny. É bola pro Leão do Mercado. Pois não, Leandro? Ligado aqui no canal Replay, essa casadinha com a Iguá TV, o pessoal Davi Oliveira, tomara que o Romeirão esteja pronto para a Série A do Cearense. Abraçar aqui o pessoal da Escolinha do Careca, mandando um abraço à garotada da Escolinha que se sagrou campeã invicta ontem do Sub-15 da Liga Juazeirense, a Mirela Santos torcendo pelo Campo Grande, o Davi de Oliveira, o Julian Felipe, vamos meu Leão, obrigado Tony pela transmissão, a galerinha já mandando aqui sua mensagem, interagindo conosco no chat da nossa transmissão. Valeu, obrigado a essa galera que tá toda acompanhando a gente aqui. Deixa o seu recadinho, Leandro Santos tá atento, vai estar sempre dando aqui o registro. Não vai dar para fazer a leitura de todas as mensagens. A gente vai ficar sempre lendo aí sempre que possível, tá bom, galera? Pode deixar a mensagem. Você apoia as nossas transmissões? Gosta do nosso trabalho? Faz um Pix, tá aí em cima do placar, olha, celular 88997248778. 88997248778. Faz um Pix, apoia o nosso trabalho. A gente agradece demais aí pelo apoio, pela parceria. Lá vem o Tigre Juazeirense. Lucas, a bola no meio. Ele segura, abre na direita. Quem chega agora é o Thalisson Calcinha. Ele vai arriscar, será? Fez o cruzamento, chega o Kevin ali, tira a bola. Na disputa, melhor pro da Silva. Mas o Thalisson toma a bola. Deixou ali com o jogador que é o Hugo. Camisa 7 do Tigre Juazeirense, evita a saída, toca no meio campo, Rondinelli, ele já faz o lançamento procurando Marcelo de Cássio, Raí, toca de cabeça, Leandrinho, fica na disputa com o Lucas. Melhor pro Guto, o motorzinho rubro-negro, já perdeu a bola pro Dodô, fica olhos nos olhos com o Raí, procura pra quem tocar, recua no meio de campo, quem tá por ali é o jogador que é o William, ele tentou o passe, errou meio, ali meio esquisito, chega o da Silva, toma a bola, disputada melhor pro Rondinelli, aí foi falta. Quando o Rondinelli tentou o giro, chegou de forma mais dura o volante da Silva, que está extremamente irritado, bate-boca ali com o Guto. Olha aí o replay, na hora da saída, a bola foi dividida, quando chegou o Rondinelli, aí deixou o braço da Silva, claramente falta favorável ao Tigre Juazeirense. É o Campo Grande que tem aos 5 minutos a oportunidade de abrir o placar aqui no estádio Lírio Caluí Daldão. A falta de longa distância. Segura a onda aí, André. Lá vem Chumbo Grosso, lá vem o Tigre. O Thalisson. Será que vai arriscar? Será que vai arriscar o Thalisson? Pega a distância o Thalisson, movimentação na entrada da grande área, atenção total, apreensão da torcida do Tigre, lá vai o Thalisson, chutou direto no gol, André firme, segura, não dá sobra pra ninguém. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, uma voz forte, ativa em prol da região. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, lá vem o time do Guarani pela direita com o Leandrinho, já toca a bola com o jogador que é o Raí, vem na dividida, segura, falta. Falta agora do Rondinelli. O Rondinelli que sofreu a falta antes, agora faz a falta em cima do lateral Raí. Fica sentindo ali o jogador Raí da equipe do Guarani. E tem uma falta ali a seu favor, a equipe do Leão do Mercado. Se inscreve no canal, deixa o teu like. Replay com Tony Souza acompanhando os jogos dos clubes do Cariri na Série C do Campeonato Cearense e também na Taça Fares Lopes. E lá vem o Tigre Juazeirense pela direita, trazendo a bola agora com o Thalisson Calcinha. Pede agora sim, vem e recebe o jogador Davi. Tentava por ali, a bola foi mal tocada, melhor pro time do Guarani. Olha a bola boa pro Daxson, abre o Leandrinho, o Daxson chutou, a bola sobrou pro Leandrinho na direita. Olhos nos olhos quando o Dodô vai pra linha de fundo, tenta o cruzamento, Dodô no carrinho, bota a bola pra linha de fundo.
Escanteio para o time do Leão do Mercado. É escanteio para o Guarani. Pressiona o time do Guarani tentando o gol aqui ainda no primeiro tempo. Antônio Carlos diz aqui, Tony, bora Leandrinho deixar o seu hoje, o Everton Porto, sou torcedor do Icasa e estou na torcida pelo Campo Grande. O Carlos Dornelles também aqui torcendo pelo Tigre, pessoal interagindo bastante aqui no nosso chat. Um abraço aqui para o Santos do Guarani, ele disse, não tem negócio de Libertadores, o meu jogo hoje é o do Guarani, valeu grande Santos, um abraço. Lá vai o Leão do Mercado, Isaú é quem vai para a cobrança, lado direito do ataque rubro-negro, quem sabe agora na bola parada, Isaú, a bola viaja, vai no segundo pau, chega o toque de cabeça, André Cassaco pega a sobra, bota para, tira a defesa do Tigre, a bola continua com o Tigre Juazeirense, o Lucas é quem dá um bicão na bola, tenta fazer a ligação ali com o Hugo, ele toca de cabeça, melhor pro Hugo, lá vai junto com o da Silva, chegou o da Silva, se antecipou, saiu, recuou rapidinho ali na boa, curtinha, com o goleirão André, quase ficava na boa, o Tigre Juazeirense, mas o Campus que é valente, precisa do resultado, lá vai o William, chegou o árbitro, está valendo tudo isso aí, não tem nada de falta, melhor que o Isaú, faz o giro do meio de 2, toca a bola na esquerda, fica já com o Leandrinho que já tá lá pelo outro lado, dá uma camada Leandrinho, para aí moçada, calma, tranquilidade, não tem aperreio, já toca a bola com o Davi e troca figurinhas do setor defensivo, o rubro-negro Juazeirense, já o Presentes, a loja para você presentear nesse Natal, o presente certo, tá na Já o Presentes, lá vai o Daxon, na disputa, chegou ali por baixo o goleirão Danilo, e acabou sendo tocado ali pelo atacante rubro-negro, Daxon. E vai ser atendido ali o goleiro Danilo. Jovem goleiro da equipe do Guarani. Primeiro jogo dele, Leandro, como titular, né? O Danilo que tem apenas 17 anos. Primeiro jogo dele como titular, como numa fogueira, né? A gente pode considerar assim, porque é um jogo que o Campo Grande não precisa sofrer gols e precisa fazer 3 para buscar essa classificação. E aí saiu bem a saída arrojada, acabou se chocando ali com o atacante do Guarani para sentir nesse momento. Abraçar aqui o Adriano do Ilha Nova, tá ligado no canal Replay. Bora, Leão, garra, fé e determinação. Mensagem da Malu Albuquerque. Pessoal aqui mandando mensagem também. A dona Zefinha, a mãe do zagueiro Natan, da equipe do Guarani, ligadinho aqui conosco. O pessoal vai mandando sua mensagem. O Samuel Carlos já ligado com a gente também. Ligadinhos nessa segunda partida da semifinal. Valeu, um abraço a essa galera toda que tá acompanhando a gente, torcedores do Guarani, torcedores do Campo Grande, e a torcida do Icasa tá reforçando a torcida do Campusca, torcida do Verdão tá aqui torcendo pro Campo Grande, rapaz, não quer conversa. Valeu, galera, um abraço, se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito ainda, canal Replay com Tony Souza, vamos passar dos 8 mil inscritos hoje, viu? Já tô chegando aqui, a gente já chegou, só depois aqui da transmissão, já chegamos a 7.990 inscritos, vamos passar dos 8 mil, essa galera é sempre muito generosa com a gente, um abraço bem forte, obrigado pelo carinho, lá vem o Tigre Juazeirense, bola lançada pela esquerda, lá vai o Dodô na disputa, Raí, chegou por baixo, toma a bola, sai com tranquilidade, já tenta ligar a bola ali no meio campo com o Isaú, e aí o Isaú recebeu a falta, né? O Dodô chegou ali mais forte por trás, derrubou camisa 10 da equipe do Guarani. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica. SC Eletrônicos, fica ali no Mercado Central de Juazeiro, o telefone para contato é o 99720-5559. Um abraço para o Samuel Arraes, essa galera toda lá do SC Eletrônicos. Lá vai, disputa a bola, buia ali com o jogador do time do Tigre, o Davi, fica ali cara a cara com o Natan, puxa para a canhota, chuta em cima do zagueiro rubro-negro, mas a bola sobra era do Tigre, era do Campusca, mas pegou mal na bola o Lucas, melhor pro da Silva, que já abre na esquerda ali procurando o jogador que é o Leandrinho, recua com o Elvis, tá aqui do outro lado pedindo sozinho o André Cassaco, prefere trabalhar no lado esquerdo o time do Guarani, Leandrinho, toca com o da Silva, fica ali olhando a movimentação dos jogadores do Campusca, trabalha a bola, troca figurinhas, o Leão do Mercado, Guto já toca ali com o Natan, logo ao lado dele está aqui o Kelvin, ele procura, chama para trabalhar, o Raí agora sim se aproxima, ele prefere abrir na direita com o André Cassaco, que está sozinho, experiente atacante rubro-negro, ele já abre a bola ali com o Isaú, abriu demais, acabou deixando ali o Rondinelli, ela foi para a linha lateral, é arremesso manual que favorece o Campusca, já cobrado. Edilan Máquinas Bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, é com Edilan Máquinas, Rua do Videl, no centro de Barbalha, material esportivo, fala com Edilan Máquinas,
Fardamento, tá chegando o ano letivo. Fala com Edilan Máquinas, Rua do Videl, no centro de Barbalha. Lá vem o time do Guarani, pela direita, Isaú domina. Ele prefere trabalhar com o Raí, que tá mais no meio. Tenta o cruzamento, a bola toca ali no Lucas. Acabou se tirando ali o Dodô, mas a sobra é do Leão do Mercado. Raí, tenta o cruzamento, bola na área. Olha o Leandrinho, domina no meio de dois, chuta a bola! Danilo, firme, faz a defesa, não dá sobra pra ninguém. O bom goleiro, jovem goleiro do Campusca, já procura trabalhar. Olha aí o replay, olha. O lance do Leandrinho e o Danilo caiu certo, firme. Na tranquilidade, o bom goleiro da equipe do Tigre Juazeirense. Olha o Lucas, abre a bola aqui com o jogador que é o Marcelo Nicásio. Faz o pivô, é habilidoso o Marcelo Nicásio, né? Número de 2 faz o giro, domina, já abre espaço para o time do Campo Grande. Tocou com o Rodinelli, lá na direita a bola chegou meio ali apertada, meio mascada ali com o Thalisson. Melhor para o Lucas agora no meio campo, ele procura trabalhar, erra o passe, mas a sobra continua com o time do Tigre. O Hugo que chega por ali, trabalha a bola, pede falta ao Rodinelli e aí o árbitro... Agora sim, marcou falta. Ele acabou dando a vantagem, mas marca falta o árbitro Renato Pinheiro. Falta para o time do Campusca. Daqui a pouquinho você vai ver aqui no intervalo do jogo imagens do estádio Romeirão. A gente mostrou aqui antes da jornada, você que chegou, já tinha passado. Daqui a pouquinho vamos mostrar imagens inéditas lá da Arena Romeirão. O pessoal já está trabalhando, logo vai estar com o gramado novo do Romeirão. E você vai ver essas imagens aqui no intervalo. Assim que terminar o primeiro tempo, a gente mostra as imagens para você, tá bom? E aí, você quer mandar seu recadinho? Manda aqui no chat. Manda aqui que o Leandro Santos está acompanhando tudo. Muita gente deixando recado, tanto dos lados do Guarani, como também do Campo Grande, hein, Leandro? Exatamente, o Anderson Souza, vamos Danilo, mandando aqui força no arqueiro da equipe do Campo Grande. A Samira Barros também aqui, vamos Campo Grande à luta. Bora Rai, estamos na torcida, meu primo Elton Silva aí, o Rai lateral da equipe do Guarani. A Samira Barros, Grazi Santos também torcendo pelo Campo Grande. E Eduardo Araújo, bora Guarani! Beleza, um abraço pro meu amigo Miller Anastácio, ele tá aqui com a gente, rapaz, tá ele, a Kátia, o Cícero, valeu meu querido Miller Anastácio, gente boa demais, rapaz, ele é fã do Pezão lá, esqueci o nome do cara. Um abraço pra ele, um abraço pro Pardal, também tá acompanhando a gente, um beijão aqui pra Laninha Leite, manda um alô pra mim, estou acompanhando aqui na espera do jogo do Megão, tá bom, a galera aqui é o esquenta, viu? Fica acompanhando a gente aqui, depois acompanha a Taça Libertadores. O rubro-negro que tá aqui valendo é o Guarani contra o Campo Grande. Mandar um abraço pro Val da Pizza, tá aqui acompanhando a gente. Gente, boa demais. Tá dando uma força danada pro time do Guarani, tá na camisa do Leão, né? Um abraço pro Val da Pizza, rapaz. Ainda dei uma ligadinha pro Val da Pizza hoje, mas vamos pra estar dormindo. Val, um abraço pra você, meu querido. Gente, boa demais. Dando uma força, mas... Você mandar 2 pizzas pro replay. E mandar 2 pizzas pro replay dá certo, não, Rominho? Mandar 4, que tem a galera do Iguá TV, o Zilfran já mandando mensagem aqui, agradecendo a parceria, o pessoal do Iguá TV também, ligadinho acompanhando a semifinal. Pois quando o Zilfran estiver aqui com a galera do Iguá TV, a gente dá uma ligadinha lá pro nosso amigo Val da Pizza, a dar aquela pizza saborosa, show de bola. Top de linha de Juazeiro do Norte, um abraço para essa turma toda. Val da Pizza tá aí dando uma força grande aí, é um dos parceiros do Leão do Mercado, vai subir junto com o Guarani, o Val da Pizza, um abraço. Ele, já o Presentes, grandes parceiros que estão aí apoiando o Leão do Mercado nessa Série C do Campeonato Cearense. Um abraço pro Cícero, que é torcedor fanático do Guarani, ele é pai do Miller Anastácio, mas quem tá com a bola é o Campusca, é o Campo Grande com o Thalisson, toca ali com o Rodinelli, tabelinha de novo com o Thalisson, troca figurinhas agora o time do Campusca, fica por ali o William, procura para quem tocar, já chega pressionando o Isaú, tabela aqui no setor defensivo, de novo o William pega a bola, o Dudu pede na esquerda, ele prefere olhar ali pelo meio de campo, já trabalha a bola ali com o Hugo, chegam 2 jogadores, Lucas, toca a bola ali, meio curtinha, ainda deu certo na disputa, chega o Raí, a bola fica com o Tigre Juazeirense, aí chegou o Kevin, mas perdeu a bola, olha o Hugo, bola muito disputada, tudo valendo numa boa. Disputa de um lado e para o outro, tudo na bola em cima ali do árbitro Renato Pinheiro, é lateral para o time do Tigre. A bola fica com o da Silva, aliás, o Davi chegou por ali, foi pressionado, o árbitro dá tiro de meta para o Leão do Mercado. Você está querendo presentear alguém nesse Natal? O local certo é a Jal Presentes, a loja para você presentear, na Clóvis Vilacqua, no centro de Juazeiro do Norte. Um abraço para o nosso querido Juraci, esse é torcedor do Leão do Mercado, está aqui ansioso, torcendo pelo Guarani. Manda um abraço também para o Moura, grande ex-presidente do time do Guarani, esse tem muito serviço prestado ao Leão do Mercado, nosso querido Moura Vieira. Um abraço, está sempre acompanhando aqui nosso canal, está
ligadinho aqui, acompanhando o time do Guarani. Lá vai o André Cassaco, tentava, acabou dando uma bola muito forte. Ficou ali, escapou do Leandrinho. Ficou fácil para o goleiro da equipe do Campo Grande. O Tigre Juazeirense trabalha agora pelo setor esquerdo com o Dodô. Dodô trabalha no meio campo. Chega ali com o William. Abre na direita com o Thalisson. O Thalisson fica por ali, já tem jogador no aquecimento. Daqui a pouco quero ouvir o Leandro Santos. Já tem gente no aquecimento do Tigre Juazeirense. Trabalha o Campusca. Thalisson fica por ali na marcação do Da Silva. O time do Tigre chega, tenta, tem posse de bola, mas está complicado, acabou marcando falta. Tem gente já ali no aquecimento do Campusca, Leandro? Vai lá de novo, Leandro, por favor. Não está pegando o som do Leandro? Ok, não. Ok, Leandro? Fala aí, Leandro. Tá lá o Wesley, camisa. Vai aí, Leandro. Aceitando aí a postura dos seus jogadores de meio de campo. O jogador número 8, o William, já cometeu alguns erros no setor do meio do campo. Acredito que já vai mudar a postura, já não está se sentindo confiante com a estratégia que usou nesse início de jogo o João Severo, e aí já pensa nessa mudança. Abraçar aqui o Aldeivo ligadinho com a gente, o Fernando em Fortaleza, colega de futebol aqui do zagueiro Johnny, está aqui na torcida pelo Campo Grande, o Jackson Pilha ligadinho aqui também no nosso canal Replay com Tony Souza, nessa parceria com a Iguá TV. E um abraço aí, Onivaldo Bob Esponja, lá em Campina Grande, gente boa demais, está sempre acompanhando a gente, nosso querido Bob Esponja. Bob Esponja, você é gente boa demais, um abraço, meu querido, quando estiver por aqui, avisa. Grande Bob Esponja acompanhando aqui, ele que é setorista do 13 de Campina Grande, né? E a gente, vez por outra, está sempre batendo papo, nosso querido Onivaldo Bob Esponja, lá em Campina Grande. O time do Guarani já tem o André, tentando ligar ali o ataque. O Daxon toca de cabeça, lá vai o Leandrinho, chega o Foguinho, não tem conversa, um chute na bola, a bola fica disputada. Elvis toca de cabeça, lá vem o Davi brigando ali com o Natan, domina o atacante do Campusca, vai pro chão e o árbitro marca a falta. Falta favorecendo o Campusca, que vai mudar, Leandro. E mesmo, a equipe do Campo Grande está entrando o alemão, camisa 15. Dá para identificar bem aqui a mudança, porque fica a luz do sol bem em cima o William, da plaquinha, mas é justamente ele mesmo, camisa número 8, o William, cometeu alguns erros aqui no início do jogo, e aí o Severo já prefere fazer a mudança. Não gostou muito ali o William, vai deixando o gramado, mas o que interessa é que vem agora o alemão, deve buscar fazer com que o Campo Grande seja mais agressivo com o alemão em campo agora, Antônio. É verdade, não gostou nada, só com cara de poucos amigos o William, né? E o alemão já está em campo, camisa 15, com 20 minutos do primeiro tempo, já faz a primeira modificação. O técnico João Severo do Campo Grande. Tá revoltado o William ali no banco de reservas. Lá vai o time do Guarani, já toma bola. Tenta ligar contra-ataque rápido ali com o Leandrinho. O Thalisson vai e acompanha, mas a bola fica com o Leandrinho. Tá sozinho ele com 4 jogadores. Fez o drible, passou pelo primeiro. Lá vem o time do Guarani. Chega na área, chuta cruzado. Danilo faz a defesa. Ele poderia ter tentado o passe, o André Cassaco chegava, mas preferiu chutar ali, olha aí no replay, quando ele tenta o chute, a bola desvia ali na defesa e acaba diminuindo a velocidade, mas o André Cassaco passava em condição de tentar o gol, o jogador da equipe do Guarani. Toma a bola de novo agora o Leão do Mercado, lá vai o Da Silva, abre na esquerda com o Leandrinho, e aí o Lucas agora se antecipou, o meia da equipe do Campusca, perde por baixo ali o Leandrinho, melhor bola pro Tigre. Isaú, já errou o passe, ficou com o Isaú, toca com o Da Silva, Guto, pela direita passa o Raí, agora sim o Guto viu, preferiu segurar, toca a bola com o Isaú pertinho, Isaú abre na esquerda, Elvis, tá com liberdade, vai chutar o Elvis, chutou meio esquisito, a bola veio rasteira, melhor pro Hugo que tira, mas ela fica disputada, Lucas, chega o Marcelo Nicásio, se antecipa ali o Kevin, a bola continua ali viva, agora quem recebe é o jogador Dodô, com o alemão ali próximo, querendo, pedindo, ele prefere segurar, vai pro chão, e o árbitro não dá nada, se jogou o Dodô para o árbitro Renato Pinheiro, é bola do Leão do Mercado, Kevin trabalha com o Da Silva, já chega ali o Davi, olha o Da Silva, recuou a bola ali com o André, teve sair jogando o André na tranquilidade com o Elvis, Da Silva,
troca figurinhas, troca passes com consciência, o rubro-negro juazeirense. Leandrinho, já vem da marcação ali o jogador que é o Thalisson Calcinha, ele segura, vai tentar jogada individual, continua com a bola, evita a saída, faz o drible, passou pelo primeiro, toca com o André Cassaco, ele se antecipa, trabalha com o Elvis, já passa aqui na direita o Raí pedindo sozinho, olha Isaú, agora sim o Raí vem, recebe a bola, tem liberdade, chega na marcação ali o alemão, ele fica olhos nos olhos, vê o que vai fazer agora o Raí, prefere tocar e tocou errado, melhor para o time do Campusca, mas o Raí chegou agora e acabou fazendo a falta o jogador do Leão do Mercado. Dental Cajazeiras, materiais odontológicos na Avenida Severino Cordeiro 402, no bairro Jardim Oásis, em Cajazeiras, na Paraíba. Um abraço, pessoal, lá do interior paraibano, sempre com a gente. PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares, no Crato. PJS, telefone é o 3521-5041, lá vem o Tigre Juazeirense. A bola trabalhada agora com o Dodô, ele se movimenta, o Leandrinho fica ali à distância, apenas cercando, trabalha com o Rodinelli, pois não, Leandro? O Carlos Eduardo aqui mandou uma mensagem, que o Severo nunca volte a treinar o Guarani, queimou a substituição. O Severo, que tem uma identificação com o Leão, já jogou pelo Guarani de Juazeiro, também já foi treinador, e aí não agradou aqui o Carlos Eduardo, que deixou essa mensagem, e aí na sequência o Samuel Caldas, melhor dizendo, o Davi Oliveira. Severo está indo para o tudo ou nada com essa mudança, colocando o alemão em campo. Lembrando que o alemão começou a competição como titular e acabou perdendo espaço na equipe do Campo Grande. É verdade, né? E o time do Guarani, time do Campo Grande, precisa de 2 gols para levar a decisão dos pênaltis, né? Um gol só não serve para o time do Campo Grande. É uma responsabilidade grande. Vamos ver aí, o Severo já fez substituição. Com 20 minutos do primeiro tempo, saiu o William e entrou o alemão, né? Por enquanto, a gente observa uma posse de bola maior da equipe do Campo Grande, mas o André ainda sem fazer grandes defesas, o goleiro do rubro-negro juazeirense. E lá vai bola lançada, bola boa pro Hugo. Chega o Elvis, se antecipou, tira a bola, saiu trabalhando agora com o jogador que é o da Silva. Lá vai o Elvis, ele é um jogador agudo, procura apoiar sempre, já trabalha com o André Cassaco, procura ali o Isaú, pede, agora sim, recebe, a bola foi meio esticada, o Isaú já tenta a jogada individual, se antecipa por ali o Johnny, faz a proteção, a bola sai na linha de fundo, é tiro de meta que favorece ao Leão do Mercado. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades. Agora com assistência técnica. SC Eletrônicos, no Mercado Central de Juazeiro do Norte. O telefone é o 99720-5559. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, uma voz firme e ativa em prol da região. Doutor Leitão, um amigo do Cariri. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Quer esse material esportivo para fazer aquela festa de fim de ano? Procura Edilan Máquinas. Está começando o ano letivo 2022. Fardamentos é com Edilan Máquinas. Rua do Videl, no centro de Barbalha. Jal Presentes, a loja para você presentear neste Natal. Não pense 2 vezes. Vá em Jal Presentes, Rua Clóvis Bevilacqua, no centro de Juazeiro do Norte. PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares. Fica no Crato. Isso mesmo, PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares. O telefone é o 3521-5041. E a galera tá deixando o recadinho aí no nosso chat, Leandro Santos. O Ailton Botelho pedindo um abraço aqui pra galera, os guerreiros da Guarda Civil de Juazeiro, em especial ao Coração de Leão, Tony. Quem é o Coração de Leão? J. Ribeiro, rapaz. J. Ribeiro tá aqui ligadinho com a gente. A Francineide Batista, beijo pra Maria Liz, a filha do goleiro André, que tá fazendo 5 aninhos hoje. Parabéns aí a Maria Liz. O Samuel Caldas tá aqui mandando sua mensagem, pessoal ligadinho, o Carlos Eduardo tá falando lá de Macaé, no Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passadinha também no chat da Iguá TV, nessa parceria da transmissão de hoje, para registrar os abraços da galera ligadinha pela nossa parceira Iguá TV, os amigos lá da região Centro-Sul do nosso estado. Beleza, um abraço pra galera lá do Centro-Sul também. Se você quer acompanhar tudo sobre futebol Centro-Sul, é com a galera do Iguá TV. Ela é especializada no futebol. Seu dia eu estava assistindo lá no Facebook, rapaz, o campeonato iguatuense. A galera aqui, lá Tony, tá sempre já lá. Kelvin Martins pedindo um abraço pro Denis Baiano, o Esdras Arruda acompanhando direto de Martinópole, aqui no Ceará, a família Catita, todos assistindo
a Maria Cícera também, o pessoal ligadinho através do canal da Iguá TV aqui acompanhando essa segunda partida da semifinal. O pessoal também perguntando sobre o placar do primeiro jogo. O Leandro Mercado levou a melhor fazendo 2-0 para cima do Tigre. Verdade, um abraço pro David Braga lá em Mauriti, acompanhando aqui o canal Replay com Tony Souza. Se inscreve aqui no nosso canal Replay com Tony Souza, deixa o teu like, compartilha com a galera, avisa aí, ó, tem bola rolando no Inaldão. Estamos com 27 minutos deste primeiro tempo, o empatezinho teimoso, 0-0, rapaz, 0-0. A gente tá vendo aqui uma situação para ver a possibilidade de a gente transmitir também um jogo de casa amanhã, viu? Tô doido para saber do Jussiesse Rodrigues, pra gente transmitir o jogo de casa amanhã. Jussiesse é quem vai me dizer se a gente vai transmitir ou não vai, Jussiesse. Jussiesse, faça isso não, o povo tá pedindo. E a voz do povo é a voz de Deus, viu, Jussiesse Rodrigues? O pessoal tá querendo, a gente tá trabalhando para transmitir esse jogo entre Caucaia e Casa amanhã na Taça Fares Lopes. Fica sintonizado aí com a gente e ligadinho também lá no Instagram. Segue a gente no Instagram, Replay com Tony Souza, que a gente vai trazendo novidades para você. Inclusive, a Fernanda Alves está lá em Fortaleza. Um abraço, nossa querida Fernanda. Fernanda está com o pé da gente. Vamos fazer uma live antes do jogo, movimentação lá dentro do campo, lá no estádio Domingão em Horizonte, para Caucaia e Casa na final da Taça Fares Lopes, tá bom, galera? Fique esperto aí, você que tá sempre acompanhando a gente no YouTube e também no Instagram. Lá vai o time do Guarani, venha com o André Cassaco, mas o árbitro já acabou marcando falta lá do lado esquerdo do rubro-negro juazeirense. Falta ali do meia Hugo. O Hugo do Campus que acabou ali chegando, fazendo a falta em cima do Elvis. E acaba o Elvis para dar aquela relaxada, né? Dar aquela caidinha, dar aquela maçadazinha boa, tá certo demais. Um abraço aqui pro Dedé, isso aqui, fala em Dedé, torcedor do Guarani lá em Mauriti. Um abraço pra você, Dedé, valeu pelo carinho, valeu pela audiência. Tem falta pro time do Leão do Mercado, lado esquerdo do ataque. Quem tá por ali, o Isaú acabou deixando a bola, deixa ali pro Elvis. Fica uma conferência de jogadores na entrada da grande área. Segura a onda aí, Danilo, segura aqui, lá vem chumbo grosso e o chumbo é rubro-negro. O jovem Danilo de 17 anos, primeiro jogo como profissional na carreira. Lá vai o time do Guarani, vai para cobrança de falta, o Elvis, a bola tá lá, agora sim, cobrança de falta, a bola na área, quem chega o cabeceio, o Dagson. Danilo, bem colocado, segura firme, não dá sobra pra ninguém. Replay com Tony Souza e Iguá TV nessa parceria juntos na Série C do Campeonato Cearense. Olha o Thalisson, bota a bola boa aqui pro alemão, ele recebe posição legal, protege, fica o Raí ali na cobrança, fica na marcação, ele prefere tocar atrás com o Dodô, tabelinha com o Lucas faz o giro, a bola fica com o Dodô, já sentiu ali o Guto, a bola segue com o time do Campusca, o Lucas vai tocar a bola na defesa e acaba ficando com o André e sentiu o volante Guto. E no lance ali pareceu até meio despretensioso, Leandro. Quando fez o giro ali o Lucas, parece que tocou no joelho do Guto, será? Exatamente o que você descreveu. Um lance meio despretensioso, houve o contato ali. E aí próximo ao lance estava o arco da partida, o Renato Pinheiro, que acabou assinalando aí a paralisação, levando a vantagem da equipe do Leão do Mercado. Abraçar aqui o David Yuri, a galera lá em Aurora, né? Torcida pelo goleiro do Campo Grande, Danilo. Tá beleza, nosso querido Leandro Santos. Leandro Santos aqui com a gente. Dá uma olhadinha aqui, porque tá um pouco baixo o som do Leandro depois, tá, Davi? Lá vai o time do Guarani. Olha a bola boa ali com o Dagson, ele vai, chuta no gol. E aí segurou firme. Foi fominha aí o Dagson, poderia ter tocado o Leandrinho. O Dagson, que é artilheiro do Campeonato Cearense, acabou sendo fominha nesse momento, né? Poderia ter tentado trabalhar. E o Campusca respondia. Porque o Renato Pinheiro já marcou falta de ataque do Tigre Juazeirense. Em nome de Dental Cajazeiras, materiais odontológicos, você encontra em Dental Cajazeiras, Avenida Severino Cordeiro, 402 do bairro Jardim Oásis, em Cajazeiras, na Paraíba. E pintou cartão amarelo, Leandro Santos. Da Silva, já não é a primeira ali que ele chega mais forte dos atletas do Campo Grande, dessa vez ali próximo à linha central, o da Silva chegou mais forte no lance e em cima o árbitro da partida acabou aplicando o amarelinho pro camisa número 5 do Leão do Mercado. Beleza, tá aí nosso querido Leandro Santos informando o primeiro cartão amarelo do jogo, já é pro rubro-negro juazeirense, para o volante da Silva. É falta pro Campusca. Rondinelli toca com o Lucas procura para quem trabalhar, já tocou ali com o Marcelo Nicásio. Ele segura, abre a jogada na direita, bola inteligente ali pro Thalisson. Ele faz o cruzamento, a bola bate nas costas do Elvis e vai para a linha lateral. É arremesso manual que favorece ao Tigre Juazeirense e vai pro chão o jogador do Guarani. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares,
simples, digital, iPhones, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica. SC Eletrônicos fica no Mercado Central de Juazeiro do Norte. Telefone é o 99720-5559. A bola é do Campusca, foi para a área, fica disputada, fica por ali o Davi, ele toca atrás, olha o Rodinelli, chutou em cima da defesa. A bola volta com o jogador do Campusca. Hugo tocou agora com o Rodinelli, no meio de dois, tenta o Elvis, bola fica disputada, continua com o Rodinelli, ele tenta evitar a saída e aí não consegue. É bola para linha de fundo. Tiro de meta para o Leão do Mercado. Edlam Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edlam Máquinas. Rua do Videl, no centro de Barbalha. Abraço para Edlam, para dona Jaqueline, a todos lá de Edlam Máquinas. Tem arremesso manual pela direita, o time do Guarani. Fica por ali o Raí. Ele procura a movimentação dos seus companheiros. O Guto já chega por ali, ele prefere tocar mais na frente para o Isaú. Mas aí chega o jogador do time do Campusca. É arremesso manual, mais um para o Leão do Mercado. Aí vai na bola, não tem pressa nenhuma o time do Guarani. Venceu a primeira partida por 2-0, vantagem total do rubro-negro juazeirense. Chega, tira a defesa. A bola não tocou no Isaú, não. Foi direto para a linha lateral, é arremesso manual, mais um, favorecendo a equipe do Leão do Mercado. Raí, Leandrinho, toca de novo com o Raí, ele toca mais atrás com o Guto, Leandrinho, é marcado o Leandrinho, ele segura a bola, procura para quem tocar, abre na esquerda, tá por ali o Elvis já trabalha a bola no meio campo com o da Silva, capitão rubro-negro, errou o passe da Silva, melhor para o Campo Grande, lá vai o Thalisson na velocidade, tentou fazer jogada com o Davi, mas o da Silva no meio fez a intervenção, é valente, né, como joga muito, como marca forte o volante da Silva do time do Guarani. Já tocou com o Raí, ele abre a jogada pela direita, por baixo, chegou no carrinho limpo na bola, o Dodô do time do Campo Grande. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, uma voz ativa, forte em prol da região. Doutor Leitão, o amigo do Cariri. Tem arremesso manual a equipe do Guarani. É o Raí que vai para a cobrança. Ele bota a bola lá na grande área, chega, tira a defesa. Lá vem o Guto, na disputa com o Rodinelli, da Silva. Chega ali o André Cassaco, chuta a bola no gol. Danilo fez a defesa. O André Cassaco pegou a bola e não quis conversa. Olha o lance aí no replay. A bola foi tirada, disputada ali com o Guto. E aí acabou que na disputa do Rodinelli sobrou com o André Cassaco. E ele chutou, o Danilo caiu firme, segurou. E não deu sobra, né? No replay você deixa aí muito claro como chegou em condição de abrir o placar o André Cassaco, experiente atacante da equipe do Guarani. Boa defesa do jovem Danilo de apenas 17 anos. Primeiro jogo do garoto como profissional, vestido a camisa aí do Campo Grande. E aí tem um arremesso manual. Tem gente mandando um recadinho aí, Leandro Santos. Canal Gazeta da Jurema, lá em Caucaia que amanhã vai para a decisão da Taça Fares Lopes. O David Yuri, o Júlio mandando mensagem aqui também. O Henrique mandando um abraço pro Clebson do time do Campo Grande. Beleza, nosso querido Leandro Santos, deixando aqui o recado da galera, deixa o teu recadinho no chat, numa boa, tá bom que o Leandro tá atento aqui e observa tudo. Lá vem bola pro time do Campo Grande, chegou ali o zagueirão Johnny, trabalha ali com o Thalisson Calcinha, fica ali olhos nos olhos com o jogador que é o André Cassaco, trabalha com o Davi, ele vai levando na velocidade, Natan na marcação, também o Elvis, melhor ainda com o Davi, tem dois jogadores, será que vai dar? Faz o cruzamento. Acabou não desviando de ninguém, a bola foi direto para a linha de fundo, é tiro de meta que favorece a equipe do Leão do Mercado. PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares, fica PJS, sabe aonde? No Crato, telefone é o 3521-5041. É bola pro goleirão André, tá comemorando aí a filhinha, né? A filha dele que tá aniversariando hoje, né, Leandro? Maria Liz completando 5 aninhos hoje. Beleza, Maria Liz. Um abraço pra Leidinha, esposa do André. Olha, lá vem o André Cassaco, ele chuta cruzado, a bola bate no Rony, olha a sobra! Tira de qualquer maneira o Dodô, quase a bola sobra ali pro Leandrinho, mas a pressão agora é rubro-negra. Lá vai agora o André Cassaco, ele faz o cruzamento, Johnny, tira, olha a sobra, Isaú chutou! Ufa! Essa bola tinha endereço certo! O Isaú que pega bem de fora da área, chutou com a perna que não é boa, com a canhota, e ela passou ali
O Danilo tirou com a vista, meu amigo. Um papo de vista ali do Danilo, né? O bom goleiro, jovem goleiro do time do Campo Grande. O Guarani agora tá gostando mais do jogo, tá pressionando mais agora o Leão do Mercado. Raí já tenta fazer ligação com o Isaú, tira a defesa. A bola sobra com o lateral rubro-negro. Chega por ali o Lucas, vai tentar dar a pressão, Raí não quer conversa, bota a bola pra frente, Leandrinho evita a saída, fica com o Isaú, drible de corpo, olha o Daxon, ele pede, segura a bola, acabou tocando nas costas o André Cassaco, André Cassaco recebe, procura pra quem tocar, abre na esquerda, tá por ali o Elvis, sozinho, Liberdade, o Elvis vai fazer o cruzamento, a bola viaja e vai pra rede pelo lado de fora. Esse jogo tá daquele jeito, viu? Tá daquele jeito. Torcedor com um coração na mão, esperando de um lado e do outro o gol e a bola teimosa não tá querendo entrar. Dental Cajazeiras, materiais odontológicos, fica Avenida Severino Cordeiro 402, no bairro Jardim Oásis, em Cajazeiras, na Paraíba. É Dental Cajazeiras. Olha o time do Guarani, olha o Dagson, toca pro Leandrinho na direita, entra na grande área, olhos nos olhos com o Dodô. O Leandrinho puxa pra canhota, vai chutar pra fora! Leandrinho puxou pra canhota. O Danilo ainda foi nela. Veja o lance no replay. Ele faz o drible e chuta de canhotinha. E fica a dúvida, e parece que o Danilo tocou com a ponta dos dedos, Leandro. Tocou sim, caprichou ali o Leandrinho na finalização, deu por cima ali e na ponta dos dedos o goleiro Danilo foi lá para colocar essa bola para a linha de fundo, evitando o primeiro gol da equipe do Leão. Grande defesa. Tá aqui o Carlos Eduardo mandando mensagem, tem que chutar mais a gol. O Leão encontra uma defesa ali bem postada na frente da área, mas começou a finalizar, tá em busca do primeiro Leão. É verdade, você viu no replay que o Danilo tocou com a ponta dos dedos, botou a bola para escanteio, é bola pro time do Leão do Mercado, lá vai o Elvis, ele faz a cobrança, primeiro pau, quem chega é o André Cassaco, ele toca a bola agora com o jogador que é o Kevin, tira a defesa do Capusca, olha a sobra, Isaú bota a bola na área, olha o Dax, faz o tiro, chutou, bate na defesa, tira o Tigre! Quase o Daxon faz o giro e faz o gol do time do Guarani. Mas agora quem responde é o Capusca. Thalisson, toca a bola. Jogador ali com o alemão, estava em posição legal com o Lucas. Ele já tenta fazer ligação. Chega o Natan de qualquer forma. Já tira a bola. E o Guto vai lá e organiza a casa junto com o Elvis. Chegou a ter uma emoção. Tá começando a ficar mais quente o clima do jogo. Não só pelo sol, mas pelas oportunidades criadas pelas duas equipes. André Cassaco toca a bola no meio campo. Quem tá por aqui é o zagueirão Kevin, toca a bola agora na direita com o Raí, chega na marcação, fica por ali, apenas cercando o Marcelo Nicásio, ali vem tocando, trocando figurinhas, a equipe do Leão do Mercado no setor defensivo. Já o Presentes é a loja para você presentear, já o Presentes na rua Clóvis Bevilacqua do centro de Juazeiro. A bola agora foi tomada ali pelo time do Guarani, Guto já toca com o Natan, abre pertinho com o jogador que é o Kevin. Kevin olha, procura, observa, faz o lançamento pro Daxon. Ele tenta fazer o pivô. Chegou por ali o jogador do Capusca. Raí não quer conversa, deu um bicão na bola, botou para lateral. É arremesso manual que favorece a equipe do Capusca. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Deixa o teu like, compartilha com a galera. Tem bola rolando no estádio Lírio Caloi Naldão e vale vaga na decisão. Vale acesso para a Série B. Olha o time do Campo Grande. O Hugo fez o giro, vai driblar o goleiro, vai fazer o Capusca, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol do Campo Grande! Hugo é jogador que arrebenta. Ele recebeu a bola, fez o giro, driblou o goleiro e com dois jogadores do setor defensivo, a bola foi cair no fundo da rede. Aberto o placar no estádio Lírio Caloi Naldão e é do Tigre, e é do Tigre, e é do Tigre Juazeirense. Hugo é jogador que arrebenta. Quando eram jogados 40 minutos do primeiro tempo, o Campo Grande agora faz 1-0 para o time do Guarani. E que jogada essa do Hugo, Leandro Santos. Gol de um time guerreiro aqui na disputa de bola, foi para a bola o jogador, o meio campista me pareceu ali, o Rondinelli.
E aí ganhou a disputa de bola em cima do Isaú, sobrou nos pés do Lucas, que deu o tapinha lá na frente para o Hugo, que teve toda a tranquilidade para dominar, limpar, tirar do André e finalizar bem, e fazendo assim o primeiro gol da equipe do Campo Grande. Um gol guerreiro, um gol do time que realmente luta para tirar essa vantagem, e aí vai fazendo 1-0 para cima do Leão, Tigre Juazeirense. Tom. E agora tentava responder o time do Guarani. Esse resultado ainda é do Leão do Mercado, mas agora vai dar ânimo, vai dar vontade ainda mais para os jogadores do Campusca. O time do Campo Grande precisa de mais um gol para levar a decisão nos pênaltis. 3-0 o Tigre, é classificação direta para a final. O jogo ganha emoção. O Hugo marcou 1-0 para o time do Campo Grande no lindo gol. Lindo gol do meio-campista Hugo, que driblou goleiro, chutou, tinha 2 jogadores ali dentro, quase em cima da linha, e mesmo assim Hugo conseguiu fazer o gol do Tigre Juazeirense. Agora é o Guarani quem responde na velocidade. Lá vai o Leandrinho, se atrapalhou, tentou o drible, aí o árbitro disse que tocou a bola na mão do jogador Leandrinho. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Edilan Máquinas fica na Rua do Videl, no centro de Barbalha. PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares. Olha o time do Campo Grande, bola pro Davi e André. Firme, não dá sobra pra ninguém. PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares, fica no Crato. O telefone é o 3521-5041. Tentava por ali o Guarani. Aí o Lamar vai ter trabalho para organizar a casa. O time do Guarani parece ansioso. Enquanto isso, o Campo Grande toca a bola. O Campo Grande está gostando do jogo, está na frente do placar. Precisa de um golzinho para levar a decisão para as penalidades. O Tigre Juazeirense. Lá vai agora o alemão. Ele que entrou no segundo tempo, fica nos olhos com o Raí. Toca com o Lucas. Ele prefere trabalhar. Tocou com o Hugo. O Hugo já toca atrás com o Lucas. Marcelo Nicásio pede. Aí errou o passe, o Lucas. Melhor pro Davi, já trabalha com o Leandrinho, ele tenta botar velocidade, a bola foi lançada, olha o zagueirão Johnny, não quer conversa, dá um bicão na bola, ela vai sair pela linha lateral, é bola pro Leão do Mercado. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares simples, digital, iPhones, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica. SC Eletrônicos, no Mercado Central de Juazeiro do Norte. Um abraço pra galera do Mercado Central de Juazeiro, pessoal também do Mercado Senhora Santana, lá do Mercado do Pirajá. Um abraço para essa turma toda acompanhando aqui o jogão entre Guarani e Campo Grande. Olha o André, não quis brincadeira, botou a bola para frente, chegou por ali o jogador que é o Rondinelli, na disputa do Marcelo Nicásio, a bola sobra com o Hugo, ele chega ali, o Natan vai na bola, o árbitro diz que não foi nada, já trabalha com o André Cassaco procura os seus companheiros, segura a bola, toca mais atrás com o Guto, passou o Raí, ele segura a bola, o Guto, tá vendo a movimentação dos atletas rubro-negros, toca na direita com o Raí, fica olhos nos olhos com o Lucas, melhor pro Raí, ele Raí, aí se precipitou o Raí e a bola foi parar direto na linha de fundo, se precipitou o Raí, lateral direito do time do Guarani. Tiro de meta ali para o time do Campo Grande. A bola fica com o time do Guarani. Vamos já observar quantos minutos de acréscimo vai sinalizar o árbitro da partida. Guarani com mais Elvis. 3 minutos de acréscimo para este primeiro tempo. Elvis toca a bola. Olha o calcanhar do Dax, chutou Isaú para fora. O toque foi lindo do Daxson. E aí, olha só no replay. Quando ele dá o toque de calcanhar, o Isaú chuta. Deu pressionado pelo jogador do Campo Grande e acabou botando muito alto. A bola foi para fora. Tiro de meta favorecendo o Tigre Juazeirense. Doutor Leitão, um amigo do Cariri. Uma voz ativa, forte em prol da região. Doutor Leitão, um amigo do Cariri. Lá vem o time do Leão do Mercado com o Daxson. Ele fica ali na disputa com o Johnny. O atacante rubro-negro segura a bola. Tem 2 jogadores ali próximos. Aí tentou cruzamento. Acabou espirrando o taco. A bola foi para a linha de fundo. É tiro de meta para o Tigre Juazeirense. Jau Presentes, a loja para você presentear é a Jau Presentes. Fica ali na rua Clóvis Bevilacqua, no centro de Juazeiro do Norte. Olha ali, tem pressa o Guarani. Olha o cruzamento. Olha a toque de cabeça do Foguinho. Acabou retardando a bola nas mãos do goleiro Danilo.
Ele já tenta ligar o contra-ataque, o Danilo. Bota o Marcelo Nicásio para correr. A bola estava mais perto do Davi, ele chega ali, faz o giga de corpo, toca atrás com o Hugo. O time do Campo Grande trabalha a bola, está querendo o segundo gol ainda no primeiro tempo. Do Nicásio para o Lucas, do Lucas para o Dodô. O Dodô chega ali, lá vai o André Cassaco na marcação. Dá a pressão, Lucas, chegou agora o Guto, pressiona, marca. O Lucas tenta fazer o cruzamento, mas aí o árbitro acabou marcou da falta do volante Guto, que vinha pressionando o jogador da equipe do Campo Grande. Meu amigo, 46 minutos desse primeiro tempo, chegando aos 47, vamos até os 48, segundo o árbitro da partida. Pois não, Leandro? Tá aqui o Zilfran, emoção pura, o Campusca por um gol. Para ir aos pênaltis, a Mirela Santos, bora amor, bora Campo Grande, a Samira Barros, estamos na torcida, 1% de chance, 99% de esperança, Tony. Tá aí a torcida do Campo Grande, tá animada, tá mandando um recadinho aqui, mande o seu recado também, lá vem o time do Campusca, Alemão fica olhos nos olhos com o Raí, vai à linha de fundo, se antecipa o Raí, protege bem a bola, o lateral do Guarani, deixou a bola sair para a linha de fundo, tiro de meta que favorece ao Leão do Mercado. Dental Cajazeiras Paraíba, materiais odontológicos na Avenida Severino Cordeiro 402, no bairro Jardim Oásis, em Cajazeiras, na Paraíba. Para quem quer dançar no espaço de dança Aline Silva, tem um que por lá, Leandro? Diversas modalidades para todos os públicos, aula de alongamento, dança kids, K-pop, treinamento funcional, treinamento hitbox, fit dance, dança do ventre e muito mais no espaço de dança Aline Silva, número 429 da Rua Monsenhor Esmeraldo, pertinho da Refesa lá no Crato. Beleza, meu amigo, fim de papo aqui no primeiro tempo. Por enquanto tá dando o Guarani ainda, mas o Campo Grande é valente, tá vencendo 1-0 o Campo Grande, a equipe do Guarani. O Campo Grande conseguiu um gol ali aos 40 minutos do primeiro tempo, deu uma animada, o time do Guarani ainda fica classificado com este resultado, mas é um resultado perigoso para o Leão do Mercado. O time do Guarani pode perder por um gol de diferença que garante vaga na final e o acesso, mas 2 gols de diferença é decisão nos pênaltis. Pressão total aqui. Alguns convidados aqui, tanto pelo lado do Guarani, pelos lados também da equipe do Campo Grande. Galera aqui fica aqui tentando incentivar, pessoal, com um clima quente. Tensão total para você que está acompanhando aqui esse jogo decisivo. Vale vaga na decisão, vale acesso para a Série B de 2022. Mas para você que acompanha o canal Replay com Tony Souza, você que não viu no comecinho da transmissão as imagens do estádio Romeirão que está em reforma em Juazeiro do Norte, expectativa para que em fevereiro haja a inauguração. Vamos ver imagens do Romeirão? Vamos lá ver imagens do Romeirão. Daqui a pouquinho quero saber o que é que nosso querido Leandro Santos achou desse primeiro tempo de, por enquanto, Campo Grande 1, Guarani 0. Olha aí as imagens do Romeirão. Pessoal fazendo o trabalho, a estrutura aí já praticamente terminada, mas vai ter ainda muita coisa, acabamento, aí nas arquibancadas todas vão ser com cadeiras. E a área de campo você está vendo bem, né? As máquinas trabalhando, o pessoal espalhando areia, e a expectativa é que na última semana de novembro ou na primeira semana de dezembro tenhamos já o gramado sendo colocado na Arena Romeirão. Então você já observa aí essas imagens que a gente traz para você que está acompanhando aqui o canal Replay com Tony Souza, tá bom? Então tá aqui as imagens, a gente mostrou no começo da transmissão, você que não acompanhou, então tá tendo oportunidade de ver agora novamente essas imagens do Romeirão. Em breve será colocado aí o gramado e as máquinas trabalhando, aí espalhando areia na área de jogo, a arquibancada já toda concluída e logo vão ser colocados aí, você fez aquele trabalho de acabamento, gramado, aí vem, enfim, uma série de situações, já tem muita coisa, né? A expectativa é que em fevereiro haja a inauguração da nova Arena Romeirão. Estão querendo trazer jogo da seleção brasileira, né? E seria muito bom se nós tivéssemos um Icasa e Guarani na preliminar, com jogadores masters, jogadores veteranos que passaram, fizeram história com a camisa rubro-negra, com a camisa do Verdão. É a minha sugestão aqui para o pessoal do governo do estado, acho que seria importantíssimo, seria uma valorização do nosso maior patrimônio aqui no Cariri em termos de futebol profissional, que é o Icasa e também o time do Guarani, tá bom? Valeu, moçada, essas imagens a gente vai colocar depois também aqui no YouTube e lá no Instagram para você ficar sempre acompanhando, e quando tivermos novas imagens a gente vai atualizando você que está sempre aqui acompanhando a gente, tá bom?
Estamos no intervalo do jogo, por enquanto está dando Campo Grande 1-0 para cima do Guarani, mas lembrando que esse resultado ainda é do Leão do Mercado, porque o Guarani venceu a primeira partida por 2-0. Então, do jeito que está aí, Leandro, o Guarani vai para a final e está conseguindo acesso. Agora, se sair um golzinho, Leandro Santos, a decisão vai para os pênaltis, Leandro. Incendeia, coloca fogo no jogo aqui, direto do estádio na cidade de Barbalha. Antes abraçar aqui o Samuel Gordão, mandando mensagem aqui, torcedor do Guaraju, lá em Caucaia, interagindo aqui pelo canal da Iguá TV, essa parceria nossa hoje aqui, essa casadinha Replay com Tony Souza, Iguá TV, todo mundo ligado, o pessoal já vai aqui mandando mensagem. A Gazeta da Jurema lá em Caucaia também aqui, mandando sua mensagem. O David Oliveira, William Personal, torcida do Guarani, mandando aqui também mensagem. O José Marinho, Carlos Dornelles, a Mirela Santos, o Carlos Eduardo deixando opinião, achando que o time do Guarani está muito afobado, pedindo aqui para que o Lamar tenha calma com essa equipe. E eu vou concordar aqui com o Carlos Eduardo. O time do Guarani de Juazeiro iniciou a partida com a ampla vantagem, né? O 2-0 construído no primeiro jogo, e aí teve a oportunidade de administrar bem esse placar, mas não foi bem o que aconteceu. A gente viu um Guarani criando jogadas, trabalhando pelos lados do campo, com o lateral Raí, o Elvis também lá pela esquerda, jogadas que são bem características da equipe do Leão do Mercado, e o Campo Grande com a postura um pouco diferente também da última partida, indo mais acima, pressionando essa saída de bola do Leão do Mercado, marcando em cima e não deixando os homens de criação do meio de campo pensarem bem para não alimentarem ali na frente o ataque com o Leandrinho e o Daxon. Mas no momento que tinha essa possibilidade, essa liberdade, esses espaços vazios, o time do Leão do Mercado se aproximava da grande área e tentava essa finalização de longa distância, até mesmo para tentar testar o goleiro Danilo. O jovem goleiro Danilo, apenas 17 anos, primeira partida nessa Série C estadual, primeira partida como jogador de futebol profissional, e aí é um arqueiro que aparentemente parece ter uma baixa estatura para goleiro, né? A gente espera aqueles grandalhões, mas o Danilo fez boas defesas, fez defesas importantes e conseguiu segurar o 0 ali na meta da equipe do Campo Grande. O Isaú teve a tentativa de finalização de fora da área, o André Cassaco também tentou, o Leandrinho da mesma forma. Teve uma jogada do Leandrinho batendo rasteiro e o Danilo fazendo uma boa defesa. Teve um outro lance aqui que ele puxou para a esquerda, mandou sobre a meta e o Danilo na ponta dos dedos colocou para escanteio. Então faz um bom primeiro tempo o goleiro da equipe do Campo Grande. Parece bem tranquilo, bem seguro ali embaixo das traves. E isso é bom porque passa segurança para o resto da equipe. Ele que hoje substituiu o Gugu, que levou o terceiro cartão amarelo. E ali dessa forma, com essa segurança, o time tem mais força para ir buscar o ataque, e assim tentou. Porém, no início do jogo, o atleta número 8, William, da equipe do Campo Grande, mostrou estar errando ali alguns passes bobos e devolvendo a posse da bola facilmente à equipe do Guarani. E isso irritou o João Severo, que acabou fazendo uma mudança na equipe justo aos 20 minutos do primeiro tempo. Colocou em campo o camisa número 15, o Wesley, o alemão, que começou a cair aqui mais para a esquerda, e aí deu uma melhorada nessa equipe do Campo Grande. O Guarani buscava recuperar essa posse de bola, tentar sair trabalhando a jogada pelo meio de campo ali com o Guto, principalmente. Ele recupera essa posse de bola e aí sai conduzindo e vai virando o jogo, ora aqui com o Leandrinho na direita, ora com o Elvis lá na esquerda, e lá na esquerda o Elvis faz esse trabalho com o André Cassaco, que tem uma boa mobilidade nessa frente do Guarani, um atleta que está sempre se movimentando, jogando bem o André Cassaco, porém acabou não acertando essa finalização, como a gente falou. O time não tinha tanto espaço para invadir a grande área e arriscou na finalização de longa distância, acabou não acertando a meta do goleiro Danilo. E aí mostrou uma certa afobação o time do Guarani. Não parecia um time tranquilo, parece que era um time que precisava marcar um gol nesse início de jogo e não aquele time que está dentro da partida com uma boa vantagem para chegar à fase final, para chegar novamente à Série B. E aí o Campo Grande pressionando numa disputa de bola aqui, quase que próximo à linha do meio de campo, uma bola alta, o Isaú subiu, me parece, ali junto com o jogador Rondinelli, e o tapinha de cabeça, a bola sobrou nos pés do Lucas, que de primeira lançou o atleta Hugo, que aí entre
3 jogadores do Guarani, ele conseguiu dominar, limpou para a direita, saiu na cara do André, o André tirou ali o ângulo do jogador da equipe do Campo Grande, o Hugo. Aí o Hugo, na velocidade, puxou para a direita, passando pelo André, ele finalizou, rasteirinho. Os zagueiros do Guarani ainda tentaram obstruir essa passagem da bola, mas aí não teve como, a bola foi morrer no fundo das redes e ali era marcado o primeiro gol da equipe do Campo Grande, que cresceu no jogo, começou a se soltar mais, foi mais para cima, e o Guarani continuou naquela afobação, naquela saída de bola rápida a todo custo, tentando chegar na meta do goleiro Danilo, mas acabava se atrapalhando e não produzia tanto de forma concreta para que chegasse a uma boa finalização e assim alcançasse o gol do empate. O Daxon é sempre aquele homem de referência, hora sai da área para tentar uma tabela, como aconteceu, recebeu um passe, deu tapinha de calcanhar caprichado para o Isaú fazer a finalização, mas aí o Isaú acabou mandando longe da meta do Danilo, mas mostra essa mobilidade. O Raí na direita jogando muito bem, apoiando muito bem, ajudando na marcação, é um grande destaque desse time do Leão do Mercado nessa Série C. O Elvis sempre apoiando bem pela esquerda, a dupla de zaga segura, tranquila, mas aí acabou cometendo esse erro que resultou no gol da equipe do Campo Grande, mas não um erro individual, foi um erro de não ter conseguido marcar o atleta Hugo, que conseguiu se desvencilhar dessa defesa e chegar à finalização precisa no gol do Guarani. O Guto, aquele jogador pegador, mordedor que a gente conhece, da mesma forma o da Silva, e porém o da Silva já chegou por 2 vezes de forma mais forte nos jogadores do Campo Grande, aí já recebeu um cartão amarelo. O André Casaca, aquele jogador de mobilidade, como a gente falou, e o Leandrinho é um jogador móvel. Ora vem buscar o jogo aqui atrás, conduz essa bola com muita sabedoria. Ele é aquele jogador que dá o tapinha na bola próximo ao corpo e aí tem condição de conduzir a bola por um bom terreno, né, de campo, e aí chega lá na frente com velocidade. O Daxon, esse homem de referência, e o Isaú também um jogador de meio de campo que colabora muito na marcação e tem um bom passe para chegar ali na frente e tem também uma boa finalização. Falta caprichar, faltou acertar essa finalização na primeira etapa. Já pelos lados do Campo Grande, como a gente falou, o Danilo se destacando muito, fazendo boas defesas, mostrando segurança ali no gol da equipe do Campo Grande. O Thaleson já um jogador bem conhecido, iniciou até que apoiando mais, sendo mais usado na primeira parte desse primeiro tempo, aparecendo lá na frente, tentando uma tabela ali com o Davi, enfim, mas aí na segunda metade desse primeiro tempo foi um jogador que ocupou mais o campo defensivo, ficou mais na parte da marcação. O Foguinho e o Johnny, aqueles jogadores de pegada ali atrás também, vem fazendo uma boa partida, vem conseguindo segurar esse ataque do Guarani, vai marcando bem ali atrás. Pela esquerda o Douglas que está tendo esse trabalho de segurar tanto o Raí, que cai aqui pela direita, como também o Leandrinho, que faz essa dobradinha. Leandrinho e Raí caindo aqui pela direita, pelos lados do Guarani, e aí faz com que o Douglas não suba tanto. E aí o Douglas não subindo tanto, a gente vê aparecendo lá na frente o Alemão, que é aquele atleta que cai mais pela esquerda aqui no ataque do Guarani. O Rondinelli fica ali responsável pela marcação no meio de campo, foi o homem que conseguiu recuperar essa posse de bola, que iniciou a jogada do gol. O Lucas falta acertar um pouco mais, falta caprichar mais no passe. Tem momentos que o Lucas tem a posse da bola, tem uma boa opção para fazer o passe, mas aí no momento de caprichar, ele acaba mandando a bola nos pés dos jogadores do Guarani. Precisa acertar esse fundamento do passe, o atleta Lucas na equipe do Campo Grande. E na frente o Davi e o Marcelo Nicásio, essa dupla de zaga. O Davi mais na correria, mais de buscar o jogo e tentando alimentar o Marcelo lá na frente, que é aquele homem de referência. O Marcelo tenta buscar o espaço vazio para receber o passe, mas acaba sendo bem marcado e quando ele se desvencilha do seu marcador, acaba que não consegue receber esse passe caprichado e aí está um pouco sumido no jogo o Marcelo Nicásio, mas como a gente sabe, jogador experiente, preocupa a defesa adversária, que sempre deixa ali 2 homens, pelo menos, ligadinhos na marcação do Marcelo. O Campo Grande já mexeu, o Severo, no meu ponto de vista, mexeu bem, porque a entrada do Alemão deu essa maior mobilidade pelo lado esquerdo, desafogou um pouquinho aqui o Douglas. Vai dizer isso para o William, viu?
E aí, vamos ver agora como vem para o segundo tempo. A gente vê aqui nenhuma mudança de alteração, mas acredito que daqui a pouco deve mexer o Guarani se o Lamar vê que o time não mudou essa postura. Está um time muito afobado, precisa de tranquilidade, tem a vantagem, até porque sofrer mais um gol aí incendeia, como a gente falou, é fogo no Parquinho, é fogo no Inaldão, porque vai deixar vivo a equipe do Campo Grande. As duas equipes já vão voltando e a gente se prepara agora para acompanhar os últimos 90 minutos desse jogo semifinal da Série C. Tony Souza. Beleza, nosso querido Leandro Santos avaliando aí, analisando este primeiro tempo de, por enquanto, 1 para o time do Campo Grande, 0 para a equipe do Guarani, resultado que ainda interessa ao Leão do Mercado. O Guarani pode perder por 1 gol de diferença, que está garantido na decisão da Série C do Campeonato Cearense e também com acesso à Série B do Campeonato Estadual do ano que vem. Mas o torcedor do Guarani não quer isso de forma alguma. O Guarani quer, o torcedor está querendo que o time vença, né, se classifique com uma vitória, até porque ainda tem aquela situação, né, Leandro, da decisão ser aqui ou lá na região metropolitana de Fortaleza. O outro jogo é na segunda-feira, né, o jogo acabou sendo adiado, o Pague Menos está mandando os jogos lá no Franzé de Moraes. Parece que esse fim de semana está tendo competições lá, sub-17, feminino, enfim, várias competições, e aí, portanto, vai ficar realmente para segunda-feira. Vamos lá, tá tudo pronto para o segundo tempo. Meu amigo, é Série C do Campeonato Cearense, é segundo jogo da semifinal, vale vaga na Série B do ano que vem, vale vaga na decisão da Terceirona de 2021. Quem vai para a final? Quem vai para a Série B? Guarani ou Campo Grande? Apita o árbitro Renato Pinheiro. Tem bola rolando o Inaldão. Por enquanto tá dando o Tigre Juazeirense, tá dando 1-0. Um belíssimo gol do meia Hugo. E lá vem o time do Guarani, trazendo a bola agora com o Isaú, chega a defesa por baixo, a bola fica na disputa, o Guto tocou muito forte, seria ali para o jogador da Silva, melhor para o Hugo, vem na marcação Isaú e o árbitro viu, marcou falta do meia Isaú do Leão do Mercado, que acabou chegando, fazendo a intervenção de forma faltosa. Fica sintonizado aqui com a gente, se inscreve aqui no nosso canal, agradecendo os vários internautas que estão acompanhando a gente. Passamos aí dos 8.000 inscritos aqui no canal Replay com Tony Souza. Muito obrigado a você que está sempre conosco. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o teu like, é sempre muito importante. Obrigado pelo apoio de sempre. E lá vai o time do Guarani, André Cassaco aí dominou muito forte, melhor para a defesa do Tigre Juazeirense. Quem fica com a bola é o Rai, não quis brincadeira, botou pro lateral, é arremesso manual que favorece a equipe do Campusca. Lá vai o Lucas, lá do lado esquerdo do ataque, não tem pressa agora o time do Guarani. Dodô é quem vai para a bola, Marcelo Nicásio tenta fazer a jogada, procurou ligar ali com o Hugo. Natan não quis conversa, já deu um bicão na bola, ela fica disputada ali. Melhor para o Guto, o Guto pegou mal na bola, ela acabou indo para a lateral. É arremesso manual que favorece ao time do Campusca. Amanhã tem decisão, tem Taça Fares Lopes. Lá vem o time do Guarani, olha o Daxon, toca a bola para o Isaú, passa na esquerda, segura o Isaú. Ele vai e abre ali com o André Cassaco, muito forte, ele ajeita, lá vai o Isaú, quem sabe o gol de empate, cara a cara, tocou, olha o Daxon, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Guarani! Dagson! Brilha a luz do artilheiro, jogada do Isaú, passou no meio dos três, o goleiro saiu e ele deu um leve toque pro Dagson. O Dagson é artilheiro, é jogador que arrebenta. Veja o lance no replay, linda jogada do Isaú, tabelinha entre ele e o André Cassaco, e o Dagson estava ali cara a cara com o gol e fez o que mais sabe fazer. Balançou a rede,
tudo igual no estádio Lírio Calor e Naldão. Dagson é artilheiro, é jogador que arrebenta. Agora o Guarani tem um, Campo Grande também um. E esse empate no comecinho do segundo tempo é tudo que o torcedor quer, Leandro Santos. Um banho de água fria nas pretensões da equipe do Campo Grande. Uma boa jogada do Isaú, pareceu até que ele puxou para o lado errado, mas aí deu uma ajeitadinha, fez o passe no André Cassaco, que também consertou a jogada, né? Recebeu um passe ruim, mas conseguiu devolver para o Isaú no meio de 3 marcadores da equipe do Campo Grande, e aí o Isaú teve categoria de puxar para a linha de fundo, esperar a aproximação do arqueiro do Campo Grande, dar o tapinha por cima e o Dagson livre, só ele o gol, ali ele tá conhecendo o caminho das redes nessa Série C, marcou mais um para conta do Dagson, empatou o jogo e incendeia aqui o Hinaldão. 8 gols marcados na Série C do Campeonato Cearense, o Dagson, artilheiro absoluto da Terceirona, e lá vem o Leão do Mercado, André Cassaco, puxa, faz o giro, entra na pequena área, chegou por baixo, o jogador do Campusca, é linha de fundo, é escanteio pro Leão do Mercado, comecinho do segundo tempo, é emoção total, é decisão, o Guarani tá ficando com um pezinho já lá na Série B de 2022, também indo para a decisão do Campeonato Cearense da 3ª divisão, e precisa de gols o Guarani, né, até porque vai ficar de olho no jogo do Pague Menos com o time do Quixadá. Quem sabe a decisão pode ser aqui no estádio Lírio Calor e Naldão no próximo dia 2 de dezembro. Lá vai o Leão do Mercado, tem cobrança de escanteio lá pela direita. O Elvis é quem vai de canhotinha, a bola viaja. Quem chega? Marcelo Nicásio. Tava dando um de zagueirão por ali, o atacante do Campusca. É bola pro time do Guarani. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas. Fica na Rua do Videl, no centro de Barbalha. Procure Edilan Máquinas. Lá vem o time do Guarani. Bola com o Guto. Foi pro chão, pediu falta. O árbitro não deu. O contra-ataque agora é do Tigre. Marcelo Nicásio. Ele segura a bola. Já toca ali com o Lucas. O Lucas chegou pressionado com o Isaú. Tentou por ali. Aí o árbitro marcou falta do Lucas. Pra cima ali do Wesley, alemão da equipe do Tigre. Já o Presentes, a loja para você presentear neste Natal. Não pense 2 vezes. Vá em Já o Presentes, na Rua Clóvis Bevilacqua, no centro de Juazeiro do Norte. PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares. Fica no Crato, a PJS. Ligue 3521-5041. Olha a disputa de bola. Ela fica lá do outro lado com o André Cassaco. Olha o Lucas, se antecipou, fica com a bola pro time do Campusca. Trabalha no meio campo com o Hugo. Ele já fez um, que é o segundo. Chutou a bola. Linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani. Dental Cajazeiras, materiais odontológicos é em Dental Cajazeiras, Avenida Severino Cordeiro 402, no bairro Jardim Oásis, lá em Cajazeiras, no interior da Paraíba. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares simples digital, iPhone, caixa de som e variedades. E lá vem o time do Guarani na velocidade. Lá contra-ataque rápido ali com o Leandrinho pela esquerda. Ele entra na área. Chegou o Foguinho. Usou o corpo. A bola saiu. É bola para o time do Campusca. SC Eletrônicos, agora com assistência técnica no Mercado Central de Juazeiro. Um abraço para o Samuel, a galera de SC Eletrônicos trabalhando, mas de olhinho na telinha, acompanhando o canal Replay com Tony Souza. Tá dando empate, Guarani 1, Campo Grande 1. É o resultado que importa demais para o Leão do Mercado. O Guarani desse jeito está indo para a final da 3ª divisão de 2021 e está conseguindo o acesso, o retorno para Série B em 2022. A dobradinha aqui, Replay com o Tony Souza e Iguá TV, e vai mudar o time do Campo Grande, Leandro Santos. Ali no lance do gol, o defensor da equipe do Campo Grande acabou se chocando com o Danilo, ficou sentindo, tentou voltar ali, mas não conseguiu, não aguenta, e aí tá indo para campo, camisa número 21, o Luan, já em campo. Vamos só confirmar ali a saída do atleta do Campo Grande. Número 14, o Johnny, deixa o gramado machucado para a entrada do 21, Luan. Tá, beleza. Então, a segunda substituição aqui do técnico João Severo não mudou o time do Guarani, né? Então, o Luan entra devido à contusão do zagueirão Johnny. Olha o time do Guarani com o Leandrinho. Ele vem aqui o setor defensivo. Tabelinha com o Elvis. André Cassaco protege, faz o pivô. Esperou a falta, experiência do André Cassaco, né? O André Cassaco, Leandro, que ainda não fez gol com o time do Guarani,
Mas ele está numa função até praticamente como meia e é um jogador extremamente importante no esquema do técnico Lamar Lima, hein, Leandro? É um jogador de muita mobilidade nessa equipe do Guarani, jogando muito. Tem um gol sim, viu, Tony? Tem um golzinho sim já no time do Guarani, o André Cassaco. E um jogador de muita mobilidade que colabora muito com o ataque do Leão. E só confirmando, Tony, olhando aqui a numeração, os números do campeonato, o Guarani tem até aqui 2 gols a menos de saldo em relação à equipe do Pague Menos. O ideal para o Guarani é que o Quixadá, né, viesse a vencer o jogo para poder a final ser aqui no Inaldo. Ou então, uma goleadinha aí, que ainda pode acontecer, mas está complicado. O Campo Grande é valente, é raçudo. Tá botando farinha no caldo do Guarani. Mas lá vem o Leão do Mercado. Bola boa pro Raí. Chega foguinho por baixo. Chega, fez a intervenção. Bom zagueiro do Campusca. Trabalha ali com Wesley Alemão. Recua agora já com o jogador Dodô. Dá um bicão na bola. Procura ligar com seus atacantes. Marcelo Nicásio. 3 jogadores com atacante do Campusca. Chega o da Silva. Deu uma de ladrão. Roubou. Toca com o André Cassaco. Ele tenta fazer o giro. Luan tira a bola. A bola fica disputada ali com o jogador que é o Rondinelli. Rondinelli pressionado pelo Daxo ainda fica com a bola. O bom volante do Tigre Juazeirense. Agora ele faz o giro. Procura o Thalisson. Mas pegou mal na bola. Melhor pro Leandrinho. Lá vem o time do Guarani. Passa o Elvis. Leandrinho segura. Já observa. Será que vai arriscar no gol, Leandrinho? Chuta, mas chutou em cima da defesa. Melhor pro time do Campo Grande. Doutor Leitão, um amigo do Cariri. Voz ativa em prol da região. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, também com a gente aqui na semifinal do Campeonato Cearense de Futebol. Lá vai o time do Guarani. Tentava por ali o Marcelo Nicásio. E aí o árbitro marcou falta. Falta agora ali do Raí, em cima do experiente atacante Marcelo Nicásio. O nosso querido Leandro Santos também fica atento aqui à questão da galera que está mandando um recadinho. Manda um abraço aqui no meu amigo Rafael Xenofonte, rapaz. Doutor Rafael na Xenofonte, galera lá da Conta Podcast. Tá bombando a Conta Podcast, um abraço para ele, valeu aí, um forte abraço, sempre acompanhando aqui o canal Replay com Tony Souza, valeu. Tem falta o time do Tigre, a falta de longa distância, segura a onda aí, André, que lá vem chumbo grosso, é bola do Tigre Juazeirense, pega a distância por ali, o jogador que é o Thalisson, mas acho que o Thalisson vai botar a bola na área, já chamou ali o Luan para ir lá para a área, zagueirão Luan, zagueirão Foguinho também por ali, Marcelo Nicásio. Movimentação na entrada da grande área. Lá vai o Thalisson. Ele cruza. Procurou ali o Marcelo Nicásio. Ele domina. Tenta a jogada ensaiada. Já chegou ali a marcação dos jogadores rubro-negros. Thalisson fica olhos nos olhos com o jogador que é o Guto. Ele retrocede um pouco mais. Tenta desvencilhar da marcação. Já pegou aí. Foi falta. Chegou ali o Guto. Não conseguiu alcançar a bola. Derrubou o jogador do time do Campusca. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanet, uma empresa do Cariri que investe no Cariri. Icanet. É falta para o time do Guarani, mais uma vez ele, o Thalisson é que vai para a cobrança, conferência de jogadores na entrada da grande área, segura a onda aí, lá vai, autorizado pelo árbitro, o Thalisson vai botando a bola lá na área, chega, toca de cabeça ali o Natan, a sobra é do time do Guarani, olha o Leandrinho, já dá um drible no Thalisson, liga o motorzinho, bota a quinta, vai na velocidade, chegou o Dodô, deixou o Dodô também para trás, vai até a linha de fundo, ele olha para quem tocar, não tem ninguém, somente o da Silva por ali, já tentou fazer o cruzamento e aí falta no jogador do Leão do Mercado. Era o Guto quem estava vindo por ali, foi derrubado, Leandro. Era o Guto que aparecia ali tentando apoiar pela direita, mas chegou o Lucas dando toquinho por baixo, marcou ali o Renato Pinheiro e o Lucas ficou na bronca, reclamou, achou que tocou na bola, mas não foi na dele ali o árbitro da partida. Abraçar aqui o pessoal ligadinho com a gente, o José Marinho, lá no Timbaúbas, acompanhando a nossa transmissão, o pessoal perguntando sobre o placar do primeiro jogo, foi 2-0 o Leão, já tem gente aqui apostando na virada, viu? A Malu Albuquerque 3-1 pro Leão hoje. Eita, menino, tá confiante demais aí com o nome dela, Malu Albuquerque? Malu Albuquerque apostando 3-1. É, meu amigo, a galera do Guarani começou a se animar com esse golzinho aí no comecinho do primeiro tempo. 1 minuto de jogo, na verdade, né? E o Daxon acabou fazendo gol com uma grande jogada do Isaú. Olha a falta pro time do Guarani. Elvis, bota na área, toque de cabeça. Marcelo Nicásio foi quem ajudou por ali. O Marcelo Nicásio ajuda no ataque, ajuda no meio, ajuda na defesa.
para quem já tem seus 36 ou 37 anos de idade, tá bem de perna, tá bem fisicamente o Marcelo Nicásio, viu, Leandro? Se eu não me engano, são 38, viu, Tony? 38? 38. Pois é, meu amigo. Tem muito... E ele que saiu sentindo na primeira partida, já figura ali também, já deu uma pisadinha ali com a perna direita, duvidosa. É verdade. Olha o Elvis, a bola viaja, chega o Danilo, dá de soco nela e o árbitro marcou falta do Daxon no jovem goleiro do time do Campo Grande. Realmente o Marcelo Nicásio vem sendo muito importante nesse time do Guarani. Apesar dos seus 38 anos de idade, é um jogador lúcido. Aliás, você percebe o Marcelo Nicásio pelos lados do Campo Grande e o André Cassaco pelos lados do Guarani. Dois jogadores experientes, mas que são importantes. E outra coisa, não tem lance, não tem miguezinho, não tem corpo mole. Pelo contrário, é até exemplo para essa garotada, que tem uma garotada aí novinha também, meu amigo, que não divide bola com ninguém não. Verdade, viu? verdade. Não dá uma carreira pra ninguém, é brincadeira. E, opa, falta ali, acabou dando falta ali do Daxon em cima do Luan, o árbitro Renato Pinheiro. Jal Presentes, a loja para você presentear neste Natal é a Jal Presentes. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Rua do Vidal, no centro de Barbalha. Olha o Campusca, já a bola fica no meio de campo com o Lucas. Chega na marcação, deu de ladrão o Isaú, tomou a bola da Silva, já toca com o Leandrinho na esquerda. Já passa o Elvis, já passa pedindo, tocou rapidinho, curtinho, tentou o drible, chega o ladrão, era o Thalisson, habilidoso o Thalisson, faz o drible, já toca a bola, procurando o seu companheiro, quem tá por ali é o Rondinelli, ele prefere fazer o lançamento, o Natan firme, deu um toque de cabeça, botou para arremesso manual, favorecendo ao Tigre Juazeirense. Tem pressa o Campusca, precisa de 2 gols para levar para as penalidades. Cruzamento, olha a sobra do time do Campo Grande, chega ali em cima do Kevin, o chute do jogador Wesley Alemão. Icanete, o seu provedor de internet, tem nome aí, Icanete do Cariri, investindo no Cariri. Dental Cajazeiras, materiais odontológicos, fica ali na rua Avenida Severino Cordeiro, no bairro Jardim Oásis, lá em Cajazeiras, no interior paraibano. Um abraço nosso querido Paulinho, lá da PJS, acompanhando também a gente. Lá vai o Raí pela direita, mano a mano ali com o Dodô pressionando, já vai chegar outro jogador do Campusca, ele tentava o drible, a bola não saiu, é bola para o time do Campo Grande. Lucas procura, retrocede um pouco mais, vem buscar o jogo, faz o lançamento, tentando ligar com o Davi, domina no peito, fica ali na disputa, adiantou demais a bola, se antecipa ali o Elvis, já faz a proteção, vai pro chão, é falta. O Davi que acaba não recebendo aquelas bolas com tanta qualidade, aí fica um pouco escondido no jogo o Davi, né não, Leandro? Olha o Leandrinho, lá vai na velocidade, aí a bola saiu? Não saiu não, saiu. Era quase outra chegada do Guarani, pois não, Leandro? Pois é, o time do Campo Grande precisa alimentar os seus atacantes, mas aí esse gol que o Campo Grande sofreu logo com 1 minuto de jogo, né? O Guarani voltou a crescer no jogo, corrigiu os erros e aí preenche bem ali aquele meio de campo, não deixa o Campo Grande criar e dessa forma os atacantes, o Marcelo Nicásio e o Davi, acabam que não são alimentados ali na frente e diminui as possibilidades de chegar à meta do goleiro André. E lá vem o time do Campo Grande, Thalisson toca com o Davi, no meio de 2, passou pelo primeiro, aí o Isaú chegou, deu um toque da bola e a bola vai para lateral, é bola do Tigre. Tem pressa o atacante Davi, já faz a ligação junto com o Lucas. Lá vai o Guto, motorzinho rubro-negro, não perde viagem, tem pressa o Campusca. Rondinelli já toca com o alemão, abre na esquerda, Dodô tá por lá, Tocinho já chega na marcação. O experiente André Cassaco, olha o cruzamento, bola na área, André sobe no terceiro andar, não dá sobra para ninguém o goleirão rubro-negro. PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares. PJS fica no Crato, telefone 3521 5041. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares simples, iPhone, digital, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica. No Mercado Central de Juazeiro você encontra SC Eletrônicos. Samuel Arraes está feliz da vida com essa classificação do Leão do Mercado, mas este resultado pode dar aí uma decisão lá na região metropolitana de Fortaleza. Guarani precisa de uns golzinhos de saldo e esperar o resultado da próxima partida. Segunda-feira tem Pague Menos e Quixadá, mas o importante é que o Leão do Mercado está voltando para a Série B do Campeonato
Campeonato Cearense 2022 com este resultado. Tá sendo um bate e volta do Guarani na Terceirona, né? Bateu, voltou, mas ainda tem muito jogo. Estamos com 17 minutos do segundo tempo, lá vem o time do Guarani. Natan já toca com o Elvis, ele chega ali no meio de dois, segura a bola, procura trabalhar no meio campo com o Da Silva. Da Silva pro Natan, caiu. Chegou ali, caiu Da Silva, o árbitro tá deixando rolar tudo isso aí. É bola pro Leão do Mercado, Isaú, ele toca agora com o André Cassaco, vai chutar no gol, André Cassaco, foi pro chão, é falta! Puxou pra canhota, quando pensava em ajeitar, foi derrubado o André Cassaco. E o árbitro em cima do lance marca a falta, olha aí, ó. Foi derrubado assintosamente pelo jogador do Tigre Juazeirense. Aí o Luan, né? Não perdeu a viagem o Luan, camisa 21, e vai receber aí, sendo presenteado, não é um presente da PJS, né? Não é um presente, aliás, da Já o Presente. Vai mexer. É um presente, na verdade, do cartão amarelo. Se fosse um presente da Já o Presente, será melhor aí pro nosso querido Luan. Mexe o time do Guarani, meu querido Leandro Santos. Tá mexendo o time do Guarani, tá saindo aqui bastante aplaudido o Leandrinho, camisa 7, para a entrada do 19, o Thierry. Se abraçam ali, vem também daqui a pouquinho para o jogo Denis Baiano com a 20, a gente confirma já quem sai. Tá vindo ali, ó, o Guto. Guto vai deixando o gramado também para a entrada do Denis Baiano, camisa 20, mudança em dose dupla aqui do técnico Lamar. E a gente aproveita para abraçar mais uma vez todo mundo ligadinho com a gente lá pela Iguá TV. A galera lá do Iguatu gosta muito do Denis Baiano, viu? É ídolo lá pelo Centro-Sul. O Denis Baiano que está em campo, aí vai aumentar a torcida da galera lá do Iguatu pro Guarani, com certeza. A galera gosta muito do Denis Baiano. Denis Baiano e Thierry em campo, saíram Guto e o Leandrinho. Correram bastante, inclusive, os dois jogadores rubro-negros. Já chega aí mudando de duas o técnico Lamar Lima. Olha o Daxon, é o artilheiro rubro-negro. Ele tá com a fase daquelas, meu querido. Será que vai fazer o gol, Daxon? Olha o Daxon, chutou, bate na barreira aí. Aí a sobra do Isaú. Mas tava meio pertinho essa barreira ali, não tava não, Leandro? Bem achei, viu? E ainda colocaram dois homens ali na frente, o Guarani, né? Acabou que tentou bater por baixo o Dax, tentou surpreender, não conseguiu no rebote e o Isaú acabou isolando, mandando longe da meta do Danilo. Até para Marcelinho Carioca, Zico, Dinamite, ficava difícil. Grande Gilson Alves Feitosa, presidente aí da Liga Desportiva Barbalhense, ex-presidente do Barbalha, grande desportista aqui da nossa região, também acompanhando aqui o canal. Daqui a pouquinho a gente vai escolher também quem é o jogador que arrebenta. Quem vai receber o troféu jogador que arrebenta neste jogo entre Guarani e Campo Grande, hein? Jogo que vai marcar o acesso de uma das duas equipes para a Série B do Campeonato Cearense. Fica ali caído, o Denis Baiano já está de pé, o jogador do Leão do Mercado. É lateral para o time do Campusca, tem pressa o time do Campo Grande. Bola fica com o zagueirão Luan, dá uma recuadazinha ali, básica o time do Guarani, esperando agora o Tigre Juazeirense. Lá na esquerda, Dodô, toca aqui com o Foguinho. Foguinho não quer conversa, dá um chutão para frente e aí o árbitro já marca impedimento do camisa 15 do Campo Grande, Wesley Alemão. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, uma voz ativa em prol da região. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, na semifinal da Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes é com Edilan Máquinas. Edilan Máquinas que veste toda a equipe do canal Replay com Tony Souza. Camisas boas, de qualidade, a gente não pensa duas vezes. É com Edilan Máquinas. Lá vem o time do Guarani, olha a tabelinha, bola boa ali com o Raí, entra na grande área, olha o cruzamento, chega e errou o passe. O Foguinho se antecipou, o Daxon estava só esperando e toma a bola ali o Isaú. Ele já chega tomando a bola, fica o Dodô por ali na marcação. Já vai chegar outro, segura a bola, tenta se desvencilhar. Sai com a bola e tudo ali o jogador do time do Campusca. E arremesso manual que favorece ao Leão do Mercado. Icanete, o seu provedor de internet no Cariri, tem nome, é Icanete. Olha o time do Guarani, Daxon toca de cabeça, a bola foi para a linha de fundo. Espaço de dança Aline Silva, tem que modalidades, meu querido Leandro? Espaço de dança Aline Silva com aulas de alongamento, dança kids, aerodança melhor idade, K-pop para meninada, também a turma
juvenil, treinamento funcional, treino hitbox, fit dance, dança do ventre, enfim, diversas modalidades no espaço de dança Aline Silva, na rua Monsenhor Esmeraldo 429, pertinho da Refesa no Crato. Meu amigo Daniel Treve, cinegrafista lá da TV Verdes Mares Cariri, quer fazer um K-pop. Dá certo pra ele, Leandro? A turma de K-pop a gente só tem infantil e juvenil. Ei, não dá não, Trevia. Você tem que ir pra da terceira idade, né? Dança melhor idade. Um abraço, meu querido Daniel Treve, gente boa demais, cinegrafista da TV Verdes Mares Cariri. Lá vem o time do Campo Grande. Olha, o Davi lança a bola pro Marcelo Nicásio, ele escapuliu, mas ele consegue se recuperar. Já procura pra quem tocar, fica ali, olhos nos olhos. Marcelo Nicásio pro Kevin, puxou, fez o cruzamento. Natan tira a bola. Olha a sobra do Leão do Mercado. André Cassaco, valente guerreiro. Ele já toma a bola, tenta ligar ali com o Daxon, mas aí agora, na hora da ligação, não pegou bem, facilitou a vida do Foguinho, zagueirão do time do Campusca. Agora é o Tigre quem responde, é o Tigre quem tenta agredir pela direita, com o Thalisson Calcinha, já passou o Hugo, ele segura, toca pertinho ali com o jogador que é o Davi, abre no meio campo, procura ali com o Hugo, tenta a movimentação dos seus companheiros, abre na esquerda, tá por ali o Dodô, lá vai na marcação, ali fica olhos nos olhos com o experiente André Cassaco, recua, bota a bola ali com o seu companheiro, olha o Hugo, autor do gol do time do Campo Grande, fica trocando figurinhas, a equipe do Tigre Juazeirense tenta trabalhar mais a bola, mas tem dificuldades a equipe do Tigre Juazeirense. O Trevor disse que danado é K-pop. Diga aí pra ele o que é K-pop. É o pop coreano, um estilo que domina muito essa garotada, a juventude, as meninas que adoram esse ritmo. E estão lá, curtindo as aulas do espaço de dança Aline Silva com pop coreano K-pop. Ainda não, Trevor, é pra você? Nada é isso, deixe de onda. Lá vai o time do Campusca pela direita. Olha o Tigre, cruzamento, a bola vai na área. Chega, zagueirão Kevin, tira dali. Mas a sobra é do Tigre. É valente o time do Campo Grande. O Hugo já errou o passe, aí facilitou a vida do time do Leão do Mercado com o Elvis. Olha a disputa aí, foi falta em cima do Elvis, do Davi, no Elvis, e o árbitro dá aquela paradinha para reidratação da galera. Dental Cajazeiras, materiais odontológicos, fica na Avenida Severino Cordeiro, no bairro Jardim Oásis, em Cajazeiras, do interior paraibano. Abraço pra galera lá de Cajazeiras. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares simples, digital, iPhone, caixa de som e variedades, agora com assistência técnica. SC Eletrônicos fica no Mercado Central de Juazeiro do Norte. Já o Presentes no Natal, você precisa adquirir, comprar, dar presentes, da Jal Presentes, tá bom? Fica ali na rua Clóvis Bevilacqua, no centro de Juazeiro, a loja para você presentear. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, uma voz ativa, firme em prol da região. Doutor Leitão, um amigo do Cariri. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. É com Edilan Máquinas, na Rua do Vidal, no centro de Barbalha. PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares. PJS no Crato, o telefone é o 3521 5041. Leandro Santos. Um pro time do Guarani, um pro time do Campo Grande. O torcedor do Campo Grande, dá para acreditar, meu querido Leandro Santos, que o Tigre Juazeirense consiga, de repente, pelo que está apresentando aí, conseguir pelo menos 2 golzinhos para levar a decisão para os pênaltis? No momento agora, pelo segundo tempo que produziu até aqui o Campo Grande, está meio complicado. Eu acho que agora até o momento mesmo do João Severo se lançar à frente, buscar jogar atacantes, né, nessa equipe para tentar surpreender, porque no início desse segundo tempo foi um time previsível, o Guarani consegue recuperar bem as bolas, a equipe no meio de campo do Campo Grande não consegue mais criar de uma forma como fazia na primeira etapa, e aí acaba que o Marcelo Nicásio e o Davi ficam isolados lá na frente, não recebem passes para buscar uma finalização. Restam aí pouco mais de 22 minutos, né? Tem os acréscimos. Acho que é o momento do João Severo mudar para se lançar, até porque não tem outra alternativa. O time precisa fazer 2 gols para levar a partida aos pênaltis, e aí, da forma que vem jogando, vai encontrar dificuldades. O Guarani está tranquilo, tem uma ampla vantagem, joga com tranquilidade porque vem dominando as ações nesse segundo tempo, após o gol que converteu aí no início dessa segunda etapa. Abraçar aqui, Tony, o pessoal em Cuiabá, Mato Grosso, o Elvis Marque aqui mandando mensagem pra gente, o pessoal ligadinho com a gente, a Grazi Santos,
o Davi de Oliveira, o pessoal interagindo aqui conosco pelo chat do canal Replay com Tony Souza e o pessoal também acompanhando a gente pela Iguá TV, mandando também a sua mensagem. O Daniel Emerson, tá aqui o Guaraju tá deitando para cima do Campo Grande, tá fazendo o jogo necessário para chegar ao acesso à Série B do próximo ano. Beleza, e vai mudar daqui a pouquinho o time do Campo Grande, mudando na verdade, né? Tá entrando ali o Mossoró, né, que é o Kevanilson. Mossoró com a 19. Não é Kevanilson, é o Kevanilson. Mossoró é o Ale, na verdade isso é o Kevanilson. Que é o Pelezinho, né? É o Pelezinho, o 19 é o Pelezinho. E também o Ceará 16. Confirma pra mim depois quem saiu, tá bom, meu querido Leandro? Pelezinho já tá em campo e já vai pra bola o Pelezinho. Tentava por ali, mas aí saiu o foguinho. E aí o árbitro tá marcando falta. Acabou marcando falta ali. O árbitro Kevanilson entrou no lugar do Marcelo Nicastro. Tá certo, é o Pelezinho. Na verdade, a gente chama aqui Kevanilson. A galera chama ele de Pelezinho. O camisa 19 do time do Campo Grande. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, você que está acompanhando, fico muito grato pela audiência. Se inscreve aqui no canal Replay, deixa o teu like, tá bom? Compartilha com a galera. Tem bola rolando o segundo tempo e a gente agradece demais. Passamos aí dos 8.000 inscritos nesta tarde aqui no Estádio Inaldão com essa decisão. Vale acesso para a Série B de 2022. E a galera fica esperto que amanhã a gente deve estar também entrando na parceria com a FCF TV para transmitir o jogo entre Caucaia e Icasa. Vale decisão da Taça Fares Lopes, tá bom, galera? Se liga aí, fica numa boa, sempre com a gente, sempre trazendo aí novidades para você, acompanhando o nosso futebol. Abraçar a galera da Iguá TV, Zilfran, na parceria, na dobradinha, Iguá TV Replay com Tony Souza, já fizemos isso outras vezes, ainda teremos muita coisa para rolar aí nessa parceria Iguá TV e Replay com Tony Souza. Bom, lá vem o time do Campo Grande, aliás, o Guarani lá pela direita. Tem arremesso manual, não tem pressa nenhuma agora. O jogador do time do Guarani, pois não, Leandro? Só confirmar aqui a segunda mudança, né? O Ceará, camisa número 16, entrou no lugar do meia dúzia, o Dodô, o Douglas, saindo com a 6 para a entrada do 16, Ceará. O Ceará que é filho do Moésio, né? Moésio lá de Missão Velha, que jogou pelo time, acho que no time do Crato, jogou em algumas equipes aí, nosso querido Moésio, bom de bola. E o Moésio está por aqui, está aqui inclusive, acompanhando entre os convidados o time do Campo Grande. É o pai do Ceará e sogro do Galego, que está lá no Moreirense, no futebol de Portugal. Já participou também aqui do nosso canal. Lá vem o time do Guarani. É escanteio lá pela direita. Elvis no primeiro pau. A bola foi desviada pelo André Cassaco. Olha a sobra do Natan. Acabou pressionado, chutou a bola para fora. É tiro de meta que favorece ao Campusca. É Série C do Campeonato Cearense. Segundo jogo, a semifinal. Vale acesso para a segunda onda do 2022. Vale decisão. Vale vaga na decisão da terceira divisão deste ano. E o time do Guarani está com um pé ali já fincado na final. Será que dá ainda para o Campo Grande? Será, torcedor do Campusca, que o time do Campusca consegue fazer aí 2 gols e levar a decisão, pelo menos para os pênaltis? Futebol, tudo pode acontecer, hein? É ou não é? PJS, distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares. PJS no Crato. Lá vem o Leão do Mercado pela direita. André Cassaco já trabalha a bola. E aí foi derrubado. Falta em cima do André Cassaco. O Ceará chegou ali, reclamou. Ele deu um passe, mas aí o árbitro Renato Pinheiro acaba marcando falta em cima do experiente jogador do Guarani. E é tudo que o Guarani quer, né? Uma faltinha dessa aí para dar uma valorizada e deixar o tempo passar, hein, Leandro? Ganhar tempo, ganhar uma vantagem bacana, administrar, mas tá sentindo ali o André, tá rebolando ali pelo chão, tá sentindo muito o tornozelo esquerdo, o atacante André Cassaco, que faz uma boa partida essa tarde, muito voluntarioso dentro da partida, se movimentando muito, buscando o ataque, acabou sofrendo a falta aí, tem uma boa oportunidade com a bola parada de buscar o Guarani, o seu segundo gol, cada vez mais próximo de voltar à Série B, Tony. Beleza, lá vem o time do Guarani, bola boa pro André Cassaco, ele entra na área, foi pro chão e o árbitro mandou se levantar. Eu acho até que houve realmente o contato, mas já estava meio desequilibrado, né, o André Cassaco, e acabou perdendo uma grande chance, desperdiçando a grande chance. Agora, jogador do Guarani pediu falta.
É bola pro time do Campo Grande. Lá vai o Thalisson. Ele fica ali mano a mano. Puxa a bola pro meio campo. Tocou pro Lucas. O Lucas já abre a jogada lá na esquerda. Trabalha no setor canhoto. O Hugo retrocede um pouco mais ali com o jogador que é o Rondinelli. Aí o Denis Baiano chegou lá e acabou marcando a falta, né? Falta ali do Denis Baiano. É isso mesmo. Falta pro time do Campusca. A demora danada ali. Observando, sai mancando ali o André Cassaco. Olha a falta, Foguinho em cima do Dagson. Recua todo agora o time do Guarani. Cruzamento. Quem chega por ali é o Davi, domina. Tem 2 jogadores na marcação. Recua, Thalisson. Fica ali na marcação do jogador que é o Thierry. Tenta fazer o giro, procura para quem trabalhar. Davi. Recebe, fica ali, olhos nos olhos com o Davi. Puxa a bola pro meio. Aí o passe não foi dos melhores. Se atrapalhou. Na disputa, melhor pro Kevin. Mas só tem jogador do time do Campo Grande na sua intermediária. O Guarani agora se fechou todinho. Tá com 33 minutos do segundo tempo. Tá todo fechadinho o rubro-negro juazeirense. A bola é com o time do Campusca. Rondinelli. Ele já tenta. Vai tentar chutar. Vai passar. E aí o Elvis chegou, se antecipou. Melhor pro time do Guarani. Da Silva trabalha com o Elvis. Ele segura. Vai pro chão. Pede falta, aí chega o Thalisson, acabou atingindo ali realmente o jogador, pede desculpas ali o jogador Thalisson, é falta favorecendo ao Leão do Mercado. Dental Cajazeiras, materiais odontológicos, na Avenida Severino Cordeiro, no bairro Jardim Oásis, em Cajazeiras, na Paraíba. Tony, abraçar aqui o Luiz Silva, ex-presidente da Sopag, ligadinho aqui com a gente. Gente boa, Luiz Silva, Santos do Guarani. Olha, o Santos tem tanta identificação do Guarani que já chamam ele de Santos do Guarani. Tá fazendo falta, hein, Santos? Um abraço pra você, meu querido. Você não pode ficar nunca longe do Leão do Mercado. Você é a cara do Guarani. Nosso querido Santos, um dos incentivadores, um dos primeiros da Sopag, o Santos, o Luiz. Devem muito também o Guarani a eles, né? Principalmente o trabalho iniciado no CT do Guarani. Começou lá com eles, com o Santos, o Luiz, enfim, muita gente boa, Assis. Muita gente boa lá no Leão. Olha o time do Guarani. Lá vai Thierry, entra na área, vai chutar. Ele dribla o primeiro, vai chutar. Fez. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Do Guarani! Jogador que arrebenta, numa belíssima jogada individual, entrou na grande área, saiu driblando e na saída do goleiro Danilo, ele botou com um leve toque no fundo da rede, virou no Inaldão. Thierry é jogador que arrebenta. Agora o Guarani tem 2. Um pro Campusca aos 35 minutos do segundo tempo. O Guarani vai novamente à frente do placar, assim como no primeiro jogo. No segundo, o Guarani tá vencendo, Leandro. Jogo bem trabalhado, de pé em pé, a bola começou aqui pela esquerda, foi passando de pé em pé, até que o Dagson, com um tapinha de calcanhar, deixou o Thierry numa boa condição. Foi pra cima, apostou na jogada individual, passou por todo mundo e deu tapa de direita para colocar no fundo das redes do Danilo e virar o jogo pro Leão para fazer a festa da torcida rubro-negra. É o Leão do Mercado voltando à Série B estadual, consolidando a grande campanha que faz na terceirona, Tom. É, o Guarani tá vencendo, tá voltando pra Série B do Campeonato Cearense, o time do Guarani. O time do Campusca tem aquela chamada do filme, missão impossível pro time do Campusca. O Campo Grande tem que fazer agora 3 gols para levar para os pênaltis e vai mudar o time do Guarani, hein, Leandro? Vai sair saindo o capitão da Silva para a entrada ali do número 15, o Israel. É, 15, Israel entrando no lugar do da Silva. Foi gigante também o da Silva, hein? Jogou muito. Já tá por ali também o camisa número 18, Pedro Henrique. Mas antes está entrando o 17, Manuel Chuva no lugar do Isaú, camisa 10. É o Chuva 17 no lugar do Isaú com a 10.
né? E o Tá ali o Pedro Henrique. Pedro Henrique, vamos ver quem vai. É o André Cassaco, lá do outro lado. André Cassaco. Pedro Henrique no lugar do André Cassaco. O André Cassaco também jogou demais. O André Cassaco entrando aí, portanto, o Pedro Henrique, o jovem Pedro Henrique, aproveita para dar descansada nos jogadores mais experientes e roda aí o elenco, o técnico Lamar Lima. 3 jogadores, mudança após fazer o segundo gol, o time do Guarani. 37 minutos do segundo tempo. Lá vai o time do Guarani, tem uma falta ali com o Denis Baiano, já abre na esquerda com o Elvis, faz o cruzamento, olha o Danilo! E aí foi tocado o goleiro da equipe do Campusca. Que jogão esse entre Guarani e a equipe do Campo Grande. Mandar um abraço aqui para nossa querida Flávia Soares, advogada Flávia Soares, prestigiando, dizendo: o Lamar é meu amigo pé quente, o rei do acesso no Cariri, tá dizendo aqui a Flávia Soares. Verdade, bem lembrada aqui pela nossa querida Flávia. O Lamar está com seu 3º trabalho como técnico e conseguindo o 2º acesso. O primeiro no Crato levou o Azulão para a Série D do Brasileiro e agora levando o Guarani para a Série B do Cearense. Que início de carreira profissional como técnico está tendo o príncipe rubro-negro, o Lamar Lima. E lá vem o time do Guarani pela direita. Raí, ele passa pelo Hugo. Toquezinho do Hugo, acabou chegando ali a bola para a linha lateral. É arremesso manual que favorece ao Leão do Mercado. Já o Presentes, a loja para você presentear, fica na rua Clóvis Bevilacqua. Já o Presentes, olha o time do Guarani, olha o cabeceio! A bola foi cruzada, o Daxon subiu. Quando todo mundo pensava que o grandalhão Daxon é que cabecearia, o pequenininho Thierry cabeceou para fora. Antônio. Mas tirou com a visão ali o Danilo. Pois não, Leandro? João Neto Gomes mandou aqui a mensagem. Falou em Santos, o time marcou. Fala de novo que sai mais gols pro Leão, Antônio. É pé quente, é gente boa demais. É um torcedor fanático. O Santos tinha um carro verde, ele vendeu. Porque disse que o verde parecia com o Icasa. Ele disse que só tem 2 jogos que interessam para ele nesse fim de semana. É o do Guarani e amanhã para torcer contra o Icasa, rapaz. O Santos é fogo. Lá vem o time do Guarani. Olha o Leão do Mercado, a bola foi chutada. Danilo, firme, forte, faz a defesa. Não dá sombra na intervenção ali do Israel. E a torcida, Tony, já tá pedindo aqui. Fica, Lamar. É, meu amigo, Lamar, e lá vem o time do Campusca, olha o Pelezinho aí, se atrapalhou, o Pelezinho acabou adiantando, o Natan não tirou legal, o Pelezinho vem lá, se recupera, tenta fazer a jogada individual, o atacante do Campusca, o último toque foi do Natan, a bola vai pra lateral, é bola do Leão do Mercado. Galera tá mandando aqui, quem manda? O Foquinha não dá pra ouvir áudio, Foquinha, olha o Pelezinho. Passou por 2, passou por 3. Olha o toque pro Ceará. Chega, faz a defesa, tira de qualquer maneira. O Natan, abraço pro Foquinha. Torcedor do Guarani, ele manda áudio na hora do jogo. Não dá pra ouvir, Foquinha. Um abraço, meu querido. É, rapaz, Samuel Caldas também tá aqui com a gente, um abraço pra ele. Lá vem o time do Campusca, lá pela esquerda, tentava por ali o Hugo, saiu a bola na linha de fundo, o último toque foi do jogador do Guarani, é escanteio para o Campo Grande. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, uma voz ativa, pulsante em prol da região. Doutor Leitão, um amigo do Cariri, ele que é amigo particular do Lamar, incentivador do Lamar no início dessa carreira profissional como técnico de futebol. Lá vem o time do Tigre. A bola vem para a área, olha o André de soco, tira o perigo. De quem é a sobra? A sobra é do Leão do Mercado. Olha a bola boa ali pro time do Guarani, o Manuel Chuva já abre na direita, o Denis Baiano, olha o Elvis passando da esquerda. O Denis Baiano demorou demais, o Denis Baiano. Agora tocou pro Daxon, já viu a marcação, segura o Daxon, vai chutar no gol, o Daxon foi fominha. Calma, Daxon, tirou a defesa, a bola sobrou com o Ceará, abre na canhotinha, quem tá por ali é o jogador Thalisson. O Ceará pede, ele segura, tem 2 jogadores do time do Guarani. Agora sim, o Ceará recebe, vai chutar no gol, chutou, defendeu o André! Chegou ali o Ceará, não quis conversa. Chutou colocado e o goleirão do time do Guarani fez a defesa e não deu sobra pra ninguém. 41 minutos do segundo tempo. O Guarani virou aqui no Inaldão. O Leão do Mercado tá conseguindo vitória importante. Lá vai o Leão do Mercado. Opa! Foi tocado por baixo.
É falta pro time do Guarani. SC Eletrônicos, loja de eletrônicos, celulares simples, digital, iPhones, caixa de som e variedades. Agora com assistência técnica. SC Eletrônicos, no Mercado Central de Juazeiro do Norte. Nosso querido Samuel Caldas está feliz da vida, hein? Feliz da vida com essa classificação do Leão do Mercado. Mandar um beijo para minha querida Margarida. Beijo, Margarida também está aqui acompanhando a gente, ao lado do maridão. A torcida do Guarani tá feliz da vida. Alguns convidados já estão por aqui cantando, já estão comemorando o acesso. Olha o Denis Baiano, bola na área, olha o toque de cabeça! Kevin chegou e o Danilo fez grande defesa ao goleirão do time do Campusca. Jovem goleiro de apenas 17 anos. Olha a bola com o Davi. Ele já faz o lançamento ali para o Ceará. Ceará tentou. Olha o toque. Lá vem o time do Campusca. Quem sabe agora o gol de empate. Linda jogada. Cima da defesa. Era o alemão quem tentava por ali. Olha o Davi, bota velocidade. Vem na marcação Isael. Chegou Isael, tirou a bola. Agora sim na bola limpa. Mas aí o Pelezinho na disputa melhor pro Thierry. O Thierry já fica, tenta a jogada. Abre na esquerda com o Elvis. Ele já procura para quem tocar. Bota a bola no meio. Quem chega por ali agora é o jogador do time do Guarani, o Israel, né? Denis Baiano abre na direita com o Raiz sozinho para dar tranquilidade. 43 minutos. Missão impossível da Campusca, hein, Leandro? Impossível. Foi um time guerreiro, um time que buscou na primeira etapa, chegou a fazer 1-0, mas aí levou um banho de água fria logo no primeiro minuto do segundo tempo, mas buscou, lutou até o final com a garotada do time do Campo Grande e aí mostra alguns jogadores que podem ser observados melhor num futuro bem próximo. Olha o Pelezinho, ele chega, chuta a bola, triscou ali na ponta da chuteira do Kevin, vai para a linha de fundo. O Guarani chega agora a quantos pontos, Leandro? Me lembra aí, por favor. O Guarani chega agora... 16 pontos. 16 pontos, o Pague Menos tem quantos pontos? O Pague Menos tem 13. 13, ou seja, se de repente Quixadá segurar a onda por lá e vai pro empate, a final é aqui no Inaldão, né? Só Verdade. você. Olha o Campusca, olha que gol, a bola na trave! Eu vi essa bola dentro, ela foi na trave, já estava rendido o goleiro André. Agora responde o time do Guarani. Lá vem na velocidade por ali com o Manel Chuva, ele segura. Vem ali na marcação dos jogadores do Campusca. Ainda com o Manel Chuva. Ele tenta se desvencilhar, faz o drible, mantém a bola em campo ali, do pé, de pé em pé, com os jogadores rubro-negros. Aí foi falta. Mas aí o árbitro acabou dizendo que o jogador do time do Guarani saiu ali com a bola e ele teria marcado a falta primeiro, né? É bola pro time do Campo Grande. Lucas, na direita tá o Thalisson. Ele prefere trabalhar lá do outro lado com o Wesley. Pelezinho. Time do Guarani. Mais 3. Mais 3 minutos de acréscimo. 3 minutos para garantir a final. Olha o Thierry, faz fila. Ah, bota na quinta. Quem sabe agora mais um gol, Dagson. Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Guarani! Dagson! É jogador que arrebenta, o artilheiro, ele não perdoa. Numa menção honrosa aqui pro Thierry, que fez quase tudo sozinho, botou na quinta, na velocidade e fez o cruzamento, um passe açucarado. Toma, Dagson, e ele é artilheiro, não precisa de muita coisa, com um leve toque, botou a bola no fundo da rede. É mais um gol dele, é mais um do Dagson, Agora o Guarani tem 3, é o gol para dar tranquilidade. 3 pro Guarani, 1 pro Campo Grande. Dagson, o 9º gol no Campeonato Cearense, Leandro Santos. Exatamente, 9º gol, artilheiro, oportunista, fazendo a função de um grande camisa 9. Tá ali na hora certa, no local certo, empurrando pro fundo das redes, marcando o 3º do Leão do Mercado. Mais um
para sua contagem na artilharia. E aí a Malu Albuquerque acertando o placar que ela apostou aqui, Tony. 3-1 ela falou, e o Leão do Mercado está chegando ao terceiro para a emoção da sua torcida aqui presente no estádio Naldão. E aí eu lhe pergunto, quem merece ganhar o troféu, o jogador que arrebenta, meu querido Leandro Santos? Muitos jogadores apresentaram um bom futebol. O próprio Danilo, o arqueiro da equipe do Campo Grande, fez um bom primeiro tempo. O time do Guarani, o Rai pela direita, fazendo uma boa partida. O Leandrinho também, que já deixou o gramado, mas jogou muito. O Daxon, artilheiro da competição, mas dessa vez eu vou ficar com o Leandrinho. Camisa 7, saiu aplaudido, jogou muito. Foi um jogador muito importante nessa partida de hoje, colaborou para que o time do Guarani saísse daqui de volta à Série B com essa grande vitória para cima do Campo Grande. Camisa 7, Leandrinho. Tá ok, nosso querido Leandro Santos voltando do Leandrinho. Lá vem agora o Thalisson. Ele chega, chuta a bola, bate na barreira, vai para a linha de fundo e é bola, escanteio para o time do Campo Grande. É, meu amigo, jogou demais. Rapaz, eu vou voltar, vamos ter que precisar de um voto de Miné. O jeito vai ser hoje sobrar pro Jussies. Vai ser o Jussies. É, porque eu vou votar no Thierry, cara. Eu acho que o Thierry entrou, botou fumaça, fez gol e agora jogando demais o Thierry. Eu vou votar aqui no Thierry. Jussies, vai lá primeiro, Jussies. Vai lá, Jussies. O Jussies tem que acompanhar. Como é que cinegrafista vota ao mesmo tempo? Lá vem o time do Guarani. Raí, ele vai, faz o lançamento pro Thierry. O Thierry já vem. Olha, dá o de calcanhar pro. Aí o Elvis estava em posição irregular. E Danilo fez a defesa. Meu querido. Thierry ou Leandrinho? Oi? Thierry, Jussies votou no Thierry, então Thierry recebe o troféu, jogador que arrebenta daqui a pouquinho. Das pedindo mãos, a bola. nosso querido Leandro Santos. Fim de papo aqui do Estádio Lírio Caloi Naldão. Apita o árbitro Renato Pinheiro. 3 pro time do Guarani, 1 pro time do Campo Grande. O Guarani tá de volta à Série B do Campeonato Cearense. O Leão do Mercado tá na final da terceirona do Campeonato Estadual, com os gols marcados, 2 do Daxon, 2 do Daxon e 1 do Thierry. E o Hugo marcou pro Tigre Juazeirense. O Campo Grande fez 1-0 e o Leão do Mercado acabou virando o jogo para cima do Campo Grande. E que fase passa o Daxon, a bola procura o Daxon. É impressionante como o Daxon sempre está no lugar certo, na hora certa, e foi lá, marcou mais 2 gols, já tem 9 gols do Campeonato Cearense, artilheiro isolado da terceirona. E ainda tem a final, viu, meu querido? Ainda tem a decisão. Nosso querido Leandro Santos vai lá para baixo. Tá tudo ok aqui, não tá, meu querido Jussies? Tá tudo ok aqui, Jussies aqui. Grande Tiezão! Tiezão tá por aqui. Mais rubro-negro do que nunca o Tiezão, rapaz. É o super, como era quando era supervisor do Guarani, os jogadores chamavam de super. Grande Tietê também aqui entre os convidados do time do Guarani, né? A gente vê ali a festa dos torcedores, dos jogadores do Leão do Mercado, né? Comemoração Guarani, que deu aquele bate-volta, né? Caiu ano passado para a terceira divisão e este ano passou aí por um momento difícil, muita dificuldade, e o time do Guarani acaba subindo. A gente vê ali no campo um abraço do presidente Romeu Caldas com o ex-presidente Josafá Figueiredo, né? A gente vê um abraço aí, chora o presidente do time do Guarani, Romeu Caldas, que passou por dificuldades, assumiu esse time do Guarani ano passado na Série B e acabou o time caindo. E o Leandro Santos está lá, em cima do lance. Vai lá, Leandro. Leão, ano passado o choro era de tristeza e agora a emoção de trazer de volta o Leão do Mercado à Série B. Parabéns, presidente. Qual o resumo dessa passagem pelo Guarani à Série C e de volta agora à Série B estadual, Rui? Cara, o resumo é só de sofrimento mesmo, porque graças a Deus, Deus é justo, o que eu sofri, caí com o time sofrendo, e eu sabia que ele ia me honrar, e mesmo sofrendo a gente subiu o time aí de volta para a segunda divisão. Não sei se eu continuo no Guarani não, mas eu vou pensar pelo melhor do Guarani. Eu, particularmente, sinceramente, Tony Souza, eu não aguento não, pai. Mas meu pai tá feliz lá no céu, era o sonho dele eu ser presidente. Eu fui presidente por causa dele, graças a Deus tá aí. Caí com o time e voltei o time para a segunda divisão. E se Deus quiser e ele abençoar a gente vai tentar voltar o time para a primeira divisão. Obrigado, vai lá comemorar, presidente.
O Rominho, o presidente da equipe do Leão do Mercado, muito emocionado aqui por baixo, comemorando o retorno do Guarani, o Leão do Mercado de volta à Série B estadual, Tony. Fica à vontade aí, viu, Leandro? Fica à vontade de conversar com o pessoal. Emocionado aí o Rômio Caldas, o pai dele que faleceu não está com muito tempo, torcedor do Guarani. Ele assumiu o time na Série B do Campeonato Cearense, viu o time cair numa coisa assim incrível. No último jogo o Guarani estava se classificando, levou o empate do Iguatu e foi rebaixado na lanterna, inclusive. Depois de muita dificuldade, esse Guarani retornando, resgatando aí o time e com uma equipe muito boa no comando do Lamar. E o Leandro Santos está aí ao lado de um cara que tem história lá do outro lado, viu? Com a camisa do Icasa, e ele disse que queria fazer história também com o Guarani. É o Guto, vai lá, Leandro. Estou aqui com o Guto, fez já história com a camisa alviverde e disse que vinha para esse Leão, né, para suar até o final e trazer de volta esse time à Série B, e conseguiu, né, Guto? O time está de volta à Série B. Graças a Deus, né? Primeiramente, graças a Deus, que foi um sofrimento. Você não sabe o tanto que a gente sofreu para esse time aqui. Tem tantas coisas que a gente pode até nem falar, mas o importante é que Deus nos abençoou e nós conseguimos botar primeiro o Guarani na segunda divisão, mas a camisa do Guarani tem que estar na primeira divisão cearense, né? Igual em casa. Então, espero que logo, logo os dois estejam na primeira divisão cearense. Volta? É para voltar como campeão, Guto? Rapaz, se Deus quiser, né? Eu tô indo para casa, hoje mesmo eu tô indo para casa ver minha família, estou morrendo de saudade, né, nesse momento. Se Deus quiser, se o jogo for lá, eu jogo. Mas se for aqui, dar uma descansar também, que estou um pouquinho adotor do Enes, não fiz uma grande partida hoje por isso, mas eu tentei me doar ao máximo que eu venço do ano, a parte física, a parte de toda, psicológica, de ajudar meus companheiros, mas graças a Deus deu tudo certo. O time tá, parabéns. Tá aí o Guto voltando para casa, mas cumprindo a promessa. Trouxe de volta o Leão do Mercado à Série B estadual, Tony. Buscar aqui o Thierry, né? O Thierry pra gente fazer a entrega. Thierry! Tá aí o Leandro tentando conversar com o Thierry, que entrou... Jogador que arrebenta. Isso. Entrou bem no jogo de hoje, tá vindo aqui o Thierry. Thierry, primeiramente, entregar aqui o troféu. Você foi escolhido pela nossa equipe, o jogador que arrebenta. Tava ali no campo, entrou bem, colaborou aí pra vitória. Voltando à Série B, o time do Guarani com uma grande vitória. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo momento. Vinha trabalhando muito ali, o professor Lamar sempre me utilizava, sempre me colocava. E ele me falava, se prepara que você vai entrar. Então você veio bem o jogo, por onde eu poderia dar uma melhor ali. E agradecer aos meus companheiros, a todos os atletas e a comissão técnica geral. Se não fosse eles, nada disso poderia acontecer. Campanha para tentar buscar um espaço no time na final. O time torcedor do Leão quer ver esse time de volta campeão. Vai brigar pela vaguinha na decisão? Eu trabalho muito, mas respeito a decisão do Lamar. Leandro é um cara que eu amo muito, respeito e admiro. Ele é meu irmão de verdade. Então, se ele me colocar na final, tenho certeza que o Leandrinho vai torcer por mim. E se ele optar por colocar o Leandrinho, pode ter certeza que eu vou vibrar e torcer por ele ali do banco. Só dar uma olhadinha ali para a câmera para a gente fechar aqui a imagem do Thierry, jogador que arrebenta, escolhido aqui pela equipe do canal Replay com Tony Souza. Beleza, Leandro ali fazendo trabalho, conversando com o pessoal. Fica à vontade aí, o Leandro. Leandro conversando aí com os jogadores. Vai lá, Leandro. Tá de volta, grande campanha essa do Leão, Elvis. Verdade, graças a Deus deu tudo certo. A gente sabia que era um campeonato muito árduo, muito difícil, mas como o Lamar e o presidente Rominho falou no começo do campeonato, falou que formou um grupo de homens e graças a Deus deu certo. A gente coroou o nosso trabalho com acesso, mas a gente quer mais. O Guarani é um time de tradição aqui no Ceará, então a gente vai descansar aí até o dia da final, pra gente ver quem a gente vai pegar na final, Pague Menos ou Quixadá, e a gente vai em busca do título. A gente também tá o pessoal da Iguá TV. Algum recadinho pra galera lá do Centro-Sul? Mandar um abraço para todos e um carinho que eu tenho imenso pela Iguá TV, todos de lá, o Fran. Mandar um abraço para todos, um pessoal de que eu tenho muito respeito, um carinho enorme por todos eles. Obrigado, parabéns, Elvis, pelo acesso, lateral esquerdo da equipe do Leão do Mercado, Tony. Valeu, aí o Elvis, o pessoal agora chamando ali, se reunindo, os jogadores vão fazer aquela comemoração, Balbino ali no meio, olha a festa aí da galera aí. Velho Balbino, rapaz, que faz muito tempo que trabalha ali, um pessoal ali da rouparia, do time do Guarani, né, e fazendo aquela festa, realmente um time que foi feito com muita dificuldade, uma equipe de muita qualidade, né? E no comando aí com o dedo do técnico, o Lamar Lima, porque o Lamar chegou ali no time do Guarani, né? E montando uma equipe com dificuldade. Vai lá, Leandro.
rapidinho o Foguinho, o único atleta ainda do Campo Grande aqui no campo. O time lutou, né, Foguinho? Chegou numa campanha boa, semifinal, um jogo difícil contra um adversário forte, buscou, saiu na frente, mas aí acabou eliminado. O que falar da campanha do Campo Grande? Sim, sabíamos que ia ser um jogo difícil, como foi todos os jogos, né, da terceira divisão. Tivemos a oportunidade de sair hoje com a vitória no primeiro tempo. Infelizmente, no segundo tempo, no começo do jogo, a gente pôde errar uma bola ali no meio, que eles aproveitaram e fizeram o gol. E lamentar, é isso aí, seguir adiante agora. Obrigado, zagueirão Foguinho da equipe do Campo Grande. Nesse momento, o Leão do Mercado aqui tendo aquela conversa, Tony. Deixa esse momento ali para daqui a pouquinho a gente ouvir o comandante Lamar. Tá, beleza, então. Nosso querido Leandro Santos, que tá por ali, tá certo? Já observando, o pessoal ali, a gente observa o círculo lá do time do Guarani, jogadores naquele momento, reunidos. Como a gente tava falando, tá agora falando ali o presidente do Guarani, o Romeu Caldas, né? Tá ali conversando, bastante emocionado. Ele que passou aí pelo inferno da terceira divisão, caiu com o time ano passado. Como a gente vinha falando, o Guarani, no último jogo da primeira fase, estava se classificando para a segunda fase, quando venceu o Iguatu, sofreu o gol de empate e, de repente, acabou caindo em último lugar. As duas equipes que caíram ano passado foram Campo Grande e Guarani, e o Guarani acabou caindo na lanterna. Foi uma situação vexatória, humilhante para a história que tem o time do Leão do Mercado. E aí o Guarani, agora no resgate do Romeu Caldas, com dificuldades, tendo o Lamar começando sua carreira como técnico de futebol, porque começou este ano no time do Crato. O Lamar está começando de forma excelente a sua carreira como técnico. No Crato conseguiu uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, brigou até aí as últimas rodadas pelo acesso da Série B para a Série A com o Tiradentes, e aí veio para o Guarani, trabalhou na montagem desse elenco e com limitações, inclusive financeiras, o time do Guarani conseguiu, né? Então vamos ver aí. Leandro, vamos tentar aqui ver com o Leandro, para o Leandro aproximar lá, né? O Leandro pode até dar uma aproximada lá. Pode até aproximar lá, Leandro. Pode aproximar lá para tentar ouvir aí, fazer esse registro aí, né, dos jogadores do Guarani que estão ali naquele momento. É um momento assim de comemoração por esse acesso. Ajude para deixar nunca mais esse Guarani chegar na terceira divisão, porque ele não tem camisa para jogar a terceira divisão. A camisa do Guarani é para jogar a primeira do Cearense. Agradecer a todos. Hoje é aniversário da minha filha. E nada melhor que Goleiro André falando. Presente para ela. Obrigado a todos vocês. Parabéns pelo dia a dia, pelo nosso trabalho. Isso aqui, como a gente falou, é reflexo de tudo que a gente fez durante essa competição, essa preparação. Foi muito trabalho. Vocês fizeram das dificuldades a oportunidade. A palavra é gratidão. Gratidão a cada um de vocês, presidente, a comissão, elogiar o excelente trabalho do professor Evil. E às vezes naqueles trabalhinhos de 12, 15 minutos que a gente às vezes podia ter uma folga, mas foi, eu acho que através daquele trabalho que hoje eu estou aqui. Porque ontem praticamente, até eu achava que hoje eu não estaria aqui dentro do campo. Não estaria. Porque vocês viram como eu saí do treino ontem. Mas graças a Deus, primeiramente, ao trabalho que Deus me colocou aqui. Só tenho que agradecer a Deus, a minha família e a vocês. Como eu falei, trabalho nunca faltou. Respeito, união, empenho, entrega. De tudo. Parabéns mesmo. Isso, o que eu falei, isso aqui, a gente, como o Guto falou, não formou uma equipe, formou uma família. E a dor de um era a dor do outro. Isso é gratificante. Um trabalho honesto, com respeito, resultou nisso, no acesso. Agora falta só a cereja do bolo. Cereja do bolo. Ser campeão para coroar nosso trabalho. Tive êxito ano passado, esse ano tive êxito, perdi o título em casa, eu, Denis, Leandro, Thierry, perdemos o título em casa.
Mas agora não. Esse agora nós vamos buscar. Eu quero ser campeão. Nós merecemos ser campeão. A cereja do bolo. Vamos. Obrigado, Pai, por tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tá aí a oração da equipe do Guarani de Juazeiro. De volta à Série B estadual cearense. Tentar ouvir aqui o comandante Lamar. Lamar, parabéns pelo acesso, parabéns pela campanha, Lamar. O início de carreira como treinador daquelas melhores possíveis. E que campanha foi essa, Lamar? O jogo onde saiu atrás, já tinha uma boa vantagem, mas o time com força foi lá e buscou essa vitória de virada e tá de volta à Série B estadual. O Guarani não é para estar nem em Série C, nem em Série B de estadual. O Guarani é muito grande, essa camisa é muito pesada. Eu já vesti essa camisa, já tive um acesso com o Guarani como jogador, fui campeão da Fares Lopes como jogador. Voltar agora para o Guarani com esse acesso, para mim, é uma realização pessoal. Mas o grande protagonista dessa competição do Guarani são os jogadores. O grupo é fantástico, o ambiente de trabalho, o dia a dia desses caras, em cima de muita dificuldade. A gente só vê o dia do jogo, do campo, mas tudo que envolve o jogo é na semana e as dificuldades são grandes, mas os jogadores se dedicaram bastante, se fecharam, focaram e se concentraram nesse acesso e fizemos um campeonato até aqui irretocável, né, como artilheiro da competição, com a zaga menos vazada, com goleadas, né, saímos atrás do placar hoje, conseguimos no segundo tempo organizar a equipe e a gente chega num acesso. Eu estou muito feliz, o Guarani é muito grande, é isso que eu passei para todos eles. O Guarani ele tem o poder de projetar jogadores, treinadores e fantástico, cara. Eu só tenho a agradecer a Deus, Deus me dá muito mais do que eu mereço. E a torcida tava ali já, viu? Fica, Lamar! Velho. É o fruto de trabalho, Leandro. Eu sou chamado carinhosamente pelos torcedores como príncipe rubro-negro por tudo que eu fiz dentro de campo. E consegui, cara, o carinho e o respeito do torcedor agora como treinador. Eu fico muito feliz, né? Como eu disse, Deus me abençoa a cada dia, a cada instante. Eu não sei, cara. Eu não mereço tudo isso. Eu fui na igreja hoje pela manhã entregar esse jogo a Deus e entregar o trabalho a Deus. E a gente foi... Aí eu fico até emocionado, a gente foi coroado, né? E se não fosse a presença de Deus dentro desse grupo, a gente não teria conseguido esse resultado positivo. Mas é isso, tem um jogo ainda, não acabou o campeonato para o Guarani. Eu tenho um espírito muito de vencedor, eu não me acomodo com dificuldades e nem muito menos com obstáculos, né? Vamos atrás do título agora, cara, né? Vamos atrás do título, nós temos time para buscar o título e a gente vai coroar essa grande campanha com o título em nome de Jesus. Já obrigado, Lamar, vai lá comemorar que você merece. Leão do Mercado tá de volta, saindo da Série C, que não volte mais, rumo à elite do futebol estadual, Tony Souza. É verdade, meu querido Leandro Santos, a gente viu a emoção do Lamar Lima, um cara que tem história com esse time como jogador, né? O príncipe rubro-negro, como carinhosamente acabou ficando conhecido no time do Guarani, na campanha de 2009, quando o Guarani conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Cearense, foi campeão da Taça Fares Lopes em 2012, ao lado lá do Djalma, eram os líderes daquele grupo fantástico que conseguiu um título da Taça Fares Lopes e agora no seu início de carreira como técnico faz um trabalho excelente. O time do Guarani chega até aqui invicto, só tinha sofrido 1 gol até hoje, acabou sofrendo 2 gols agora, né, dentro do campeonato. Tem um artilheiro, o resgate até do atacante Daxon, que antes do campeonato cearense era colocado, ele chegou a pensar em parar de trabalhar, a parar de jogar futebol, né? E aí se esperava muito que de repente o titular fosse o André Cassaco, outro jogador, e o Lamar conseguiu ver uma brechinha ali
né, do Daxon no time e mantendo o André Cassaco na equipe, e acabou que o Daxon se encaixou de tal forma nesse time, né, que começou a fazer gol de uma hora para outra, fazendo gol atrás de gol, e hoje tem 9 gols na competição, né, artilheiro isolado da Série C do Campeonato Cearense. Né? Que campanha essa do time do Guarani? É realmente um bate-volta. O torcedor não quer nunca mais pensar em terceira divisão, mas o acesso está sendo comemorado, o grande objetivo foi conquistado, mas ainda por que não acreditar em coroar, como disse o técnico rubro-negro, no título? Ainda tem um confronto importante na outra semifinal. Pague Menos, que foi colocado como grande bicho-papão dessa terceira divisão. Vem fazendo jus, né, a essa fama de favorito. O time vem fazendo boa campanha também na competição Pague Menos, venceu a primeira partida o time do Quixadá e vai jogar o segundo jogo da semifinal na próxima segunda-feira, lá no Franzé Moraes, na capital cearense. Dali sairá o adversário do time do Guarani na decisão, que já está marcada, tem data marcada, dia 2 de dezembro será a decisão da terceirona do Campeonato Cearense. A grande dúvida hoje é aonde irá ocorrer essa decisão. Será no Inaldão? A preço de hoje é aqui, mas vamos ter que esperar. De repente o Pague Menos vencer, a coisa muda, mas se de repente der um empate, né, o Quixadá vencer, for uma decisão para os pênaltis, por que não? O jogo pode ser sim aqui no estádio Lírio Calor Inaldão. Vamos ficar aguardando, e o torcedor rubro-negro com certeza vai estar naquela secadinha básica para cima do Pague Menos. Mas o Leão do Mercado está de volta. A Série B do Campeonato Cearense de Futebol. O acesso foi conquistado e agora é buscar o título. Queremos agradecer aqui nosso querido Leandro Santos, esteve conosco nos comentários e também nos trabalhos de reportagem. Agradecer aqui os nossos parceiros, Dr. Leitão, Edilan Máquinas, Já o Presentes, PJS, Dental Cajazeiras, SC Eletrônicos, Espaço de Dança Aline Silva e Canete. Os amigos do Iguatv também conosco. SC Eletrônicos também já citei aqui, é isso, aí Canete, enfim, abraçar os amigos aqui do Jussiesse Filmes, o Davi Ângelo, também o Jussiesse Rodrigues, e agradecer a você que esteve conosco acompanhando ou pela Iguatv ou aqui pelo canal Replay com Tony Souza. Muito obrigado pela companhia, você que se inscreveu, a gente queria chegar a 8.000 inscritos nesta transmissão e passamos dos 8.000 inscritos, estamos com 8.020 inscritos aqui agora no canal. Agradeço demais a você, tá bom, pelo carinho que tem tido conosco, você que deixou um Pix através do celular 88997248778, obrigado a você que deixou o Pix, os nossos parceiros, tá bom? E o nosso trabalho vai sim continuar, aqui no YouTube, também lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Daqui a pouco a gente vai ter vídeos, tá bom? Com reportagens também aqui deste jogo e sempre contando com a sua audiência, com o seu apoio. Amanhã a gente está vendo aqui a possibilidade, estou dependendo de Jussiesse. Jussiesse é quem está aí, está dependendo dele, do Davi Ângelo, para a gente colocar amanhã, já estamos em uma parceria com a FCF TV, para colocar também a final envolvendo Caucaia e Icasa na Taça Fares Lopes. Acompanhe a gente no Instagram, qualquer novidade a gente passa lá no Instagram, tá bom? Sou o Tony Souza, obrigado pelo carinho, pela atenção, um fim de semana abençoado para você. Tá bom? Obrigado. Você que não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like e segue a gente também lá no Instagram, tá bom? A qualquer momento a gente volta, ou aqui no YouTube, ou com alguma novidade lá no Instagram. Parabéns, Leão do Mercado. Parabéns, o Campo Grande, que de forma honrosa fez uma boa campanha, mas aí só ficava um, né? Mas ninguém pode deixar de dizer que o Campo Grande fez uma boa campanha nessa Série C e que vendeu caro para o time do Guarani essa classificação, porque jogou de igual para igual com o Leão do Mercado. Tá de parabéns o Soares, Lite Machado, o João Severo, toda a comissão técnica, todo o elenco, os profissionais do time do Campo Grande. Mas desta vez, quem realmente coroou e conseguiu o grande objetivo foi o time do Guarani, foi o time do Leão do Mercado. Parabéns, Guarani! De volta à Série B do Campeonato Cearense em 2022. Mas quinta-feira tem mais, tem Leão do Mercado na decisão da Série C do Campeonato Cearense. Um abraço, que Deus abençoe a todos e a qualquer momento a gente volta ou aqui no YouTube ou lá no Instagram. Valeu!